the upper hand. Yes, okay, he's not leading the championship, but he's still there in the mix. He's in the fight, and as you said, he's had some really good form in the warm-up league racing, building up to this event. So hopefully he can bring that to this, but also has that experience. He's been here in a LAN event before, whereas Thomas has only done one race so far in a LAN event, so he's definitely going to have that upper hand. Let's talk a little bit about the LAN event. George, just give us a bit more information for people who may be tuning in for the first time to esports. Give them a bit of an explanation about why it's such an important difference. Yeah, well, it's huge because we haven't really had anything of the sort over the last few years. They've all been racing online. Of course, we had COVID period, which, you know, I think we can all agree we're glad to be out of that, I think, at this point. But, you know, it just has a whole different atmosphere, I think. And the drivers have to really get stuck in. And it's a whole different kind of pressure because you've got eyes on you. People across the world, but also people in the room and other drivers you're up against. It's a very fraught environment, but certainly for guys that have done it time and time again, your Jarno Opmeers, your Brendan Lees, in many ways your Thomas Ronha, who won the Pro Exhibition. He's got experience in that. Yeah, I mean, at the end of the day, it galvanizes talent, and I think we're going to see that here this week. You mentioned Jarno and Brendan there. Two multiple world champions, but as we can see, it's been a little while since Bom dia, galera. been able to lift the trophy 2017 and 2018. Tá na escola, faça, mas já, velho. 2020 and 2021. They're both going to be E aí, Miber, beleza? Sono, eu também tô com sono. Yeah, well, we've never had a Dormi muito pouco. in F1 sim racing, so could we Bom potentially dia, see the Silva. first one? Bom dia, Arquivo. Bom dia, Giovanni. But then, of course, Lucas Blakely is going to be looking to try and put himself on the same level as Jarno and Brendan to become a two-time world champion. Bora. It's going to be very interesting to see between those two. It is indeed. You mentioned Lucas Blakely there. What about Freddie Rasmussen, though? He's a name that keeps coming up. When's it No going to carro happen? indo pra Is it gonna escola. be Que this year? triste. What's Isso é realmente Never the triste. bridesmaid, never the bride, eh? Ah não, velho. Já entra com o celular na sala e já é. Bone of contention for Freddie Rasmussen, really, that he has not won a title, and many would say that he is probably Também, Giovanni. naturally talented sim racers on the Como é que planet. vocês estão, galera? I think given what we've seen in history, he carries such a staunch podium record, race wins record as well. He is furiously quick and well worth Rasmussen só no cheiro, pior que é verdade, velho. Ele tá 4 anos no vice. É duro. Ah, mas o test race eles nem mostram um ritmo normal ali. Tipo, é só pra ver se o lobby tá normal, sabe? Tá aí, galera. Ronha liderando, Jarno. O som tá bom? O meu e o da live? Olho do Ronha nas duas? Eu acho que sim. Eu acho que na corrida não. Até porque DRS vai ser doideira aqui, né? Estratégia, tipo, vai ter gente fazendo duro e macio, médio, macio, macio e médio. Macio e duro eu acho difícil, mas vai ter. Meu palpite é pole nas duas do Ronha e vitória vai depender muito. Acho que uma vitória do Jarno, talvez na Áustria, mas enfim, vamos ver. Indeed. Let's have a little look now, shall we, at the constructors' standings. And George, take it away. Yeah, the constructors' standings looks a little bit like this. Kick F1 Sim Racing getting things off perfectly with Thomas Ronha taking the major points. Mercedes looking strong too. You can never discount. Meu fone tá uma maravilha, tá dando problema de novo. Picking up necessary points as well. 26 points across the top three, factor in Ferrari with their hugely strong lineup with Longuet and Barry Burraman too. But also looking further down, McLaren Shadow, you're so right, Hayden. Blakely. Agora vocês verem que meu fone tá piscando aqui. Tipo, toda vez que ele pisca é porque eu não tô ouvindo o que tá rolando. Tá muito zoado, calma aí, galera. Eu resolvo isso aqui. Melhorou. Pole do Ronha em Jeddah e pole do Jarno na Áustria. Bom chute também. Eu acho que o Jarno não vai fazer pole, mas acho que na corrida ele tá na briga ali. Nada, Giovanni, ele largou em P10, velho. Ele largou em P10 no Bahrein, acabou em P2, P10 no P9, eu acho, por aí. E a gente vai ganhar as duas. Essa é a torcida.
O Brickley vai. Aqui na primeira etapa ele tava com dano, galera, no carro. Então, tipo, foi horrível pra ele. Acho que ele quebrou a asa na curva 1, talvez na volta 4. Foi bem no comecinho. Ah, sim, largando na frente ele consegue manter no DRS, porque no Bahrein eles não manteram, né? Esse é o piloto reserva da Aston Martin. Piloto reserva sim, né? Meio que engenheiro da Aston Martin. Aston Martin não, da Alfa Romeo. Samuel Liber. Thomas did what he does the best, which is winning. I know it's not been really easy for him in the last few months and the past years, but I think he showed to everyone that he was the best driver on the grid. Queria que meu fone não ficasse pipocando. I don't have to present Brandon. I mean, 2 times world champion. I think he will show to everyone this week that he's back at the top. I mean, half the time he presents himself. Melhor coisa, né, jovem? Pode ser que ele faça de novo. Yeah, life is good. How was practice? It was actually really nice. Drove some laps, didn't hit a wall. Can't ask for more, to be honest. Didn't hit a wall at Brandon Jeddah, parece que tá that's pretty good, that's what confortável, we're né? Yeah, and to be honest, breakfast was nice. We had a nice drink, and yeah, it was good. Great, lovely to hear that. Obviously, Tom, Velho, meu Tom's fone right não there tá as well, funcionando, just não getting tô ready ouvindo o for jogo. this qualifying Jogo não, né, scenario. pessoal? Agora eu tô ouvindo. Brendan looking almost alarmingly calm there. That's what we love to see. Very great energy from him, looking ready to go. Now, Eles já estão no lobby. Daqui a pouco começa o Q1. Inclusive vai ser o Yarn e o Jake que vão guiar. Dá pra ver o Jake aqui no fundo, galera. Esse aqui é o Jake. Salve, Zanetti. Bom dia, bom dia. Eu nunca abri live 7 da manhã. A pontuação é padrão, né, da Fórmula 1. Só que a pole leva um ponto. Velho, meu fone não tá... Eu vou tentar trocar a entrada aqui, galera, do fone. Talvez isso resolva. Aí, agora voltou o som, enfim, não sei. O fone tá bem zoado. Vou tentar trocar a entrada dele e colocar em uma das do fundo do PC. Já vou, rapidão. Now let's have a little look at how our event 2 schedule lines up. Today, as I mentioned, Jeddah and Spielberg. We will have qualifying for both locations coming up very, very shortly. Our first trip to Jeddah. Seeing cars go flat out in Jeddah is something special, as Claire mentioned. Don't hit the walls. Spielberg, one that's always very exciting as well. And then we have a few-hour break until we head into the race later on this afternoon. Voltei, acho que agora deu bom. Visit Silverstone and Spa. Same setup all week. Qualifying first up for both races, and then the race later in the afternoon. And Acho que agora foi. Zandvoort and Austin on Friday. So, pois é, né, Mibira? Você não vai ver nem o Q1, velho, direito. Strap in, get comfortable, because it's going to be exciting. First 2 races, Tem que ter cabo. Cara, esse fone não é com cabo, né? Esse que é o ponto. Ele é aquela conexão Lightspeed, que é tipo um USBzinho. Bom dia, Ismael. Boa. Eu vou até ligar ele aqui no cabo, mas acho que não vai mudar nada. Já sei, já vai mandar pra Goiânia. Né? Olha lá, tá cortando de novo, velho, o fone. Vou mudar aqui um pouco a câmera de lugar. Ver se tem alguma coisa a ver. Ó o Lucas aí. Lucas Blakely. Aula em 10 minutos. Oh, vocês acordam cedo, hein, galera? Meu Deus do céu. Ah, é a mesma luva que eu uso praticamente. Look for an overtake, but it's very tricky to get it done in towards that left-right chicane. And then going into the final corner, you might want to stick up the inside, but if you do, you're going to be running the risk of being overtaken back down the Yoni Torma, Jed No Grove, esse aqui. Hi Wiggly, what's up, mate? How you doing? Começou o Q1, eles estão no lobby e vai começar agora. Eles já podem carregar o setup, ó, dá pra ver aqui. Podia mostrar o setup, né? Imagina. Será que a gente tem alguns desses setups?
already dia, making an o appearance Schmitz, for Jarno de Opmeer, boa. who makes his way out onto the track. Well, not quite, Hayden, but we can extrapolate the reasoning behind this because Valeu obviously, pelo as sub, you Silva, know, tamo junto, without tamo junto, wasting a mano. set of tyres, you can try your car out, make sure there's no issues. Quando vai estar aí, a intenção é estar no próximo. Aí meu fone não tá funcionando. How you like them, but also you don't want to waste a set of soft tires. And unlike real life F1, you don't have teams that are lower down the field that have that disadvantage. Vai dar bom, Giovanni, vai dar Red bom. Bull, for example. Bom So dia, they're JP, burning bom those dia, soft bom tires dia. to try and get into Q1, out to Q1, into Q2, or into Q3. Whereas all these drivers, they have exactly the same. Vamos aí, tamo no Q1, o pessoal já saiu, o Yarno saiu de Inter. Até no eSports o pessoal sai de Inter. I think, you know, personally they should award a point for all the drivers, throw them out on intermediates, have a bit of fun with it, and see what happens. É igualzinho a Heineken, velho. Os caras tiram o tênis ali, deixa o celular do canto, tênis, essas coisas, faz a volta. Has moved on to, should we say, a soft compounded tyre, but I mean, looking at Jarno's record, I mean, a two-time champion of this series, going back to 2020, where he first took it with the Alfa Romeo team, now of course known as Kick F1. Acho que o Longuet vai bem mal. O Longuet tá aí, ó. O Longuet tá aí, o Yarno vai aparecer daqui a pouquinho. Esse aqui é o Ismael Face, Álvaro Carreton lá do outro lado. Aqui acho que agora é a Haas, não, Alfa Romeo. Brandon Lee, Thomas Runhar. Esse aqui, Olas, e depois lá Alf Butcher, e aqui Alfa Aston Martin, com Simon Weigand e o Fabrício Donoso. Entre o Jake e o Danny, é quem tá mais rápido na pista, Allen. O Yarno vai correr todas, porque ele vai disputar o título, isso aí é certeza. Mas entre o Danny e o Jake é quem tiver mais rápido, basicamente. Então, como eles não vão brigar pelo título, é basicamente para ajudar no construtores, sabe? E Arno não parece estar muito feliz ali com o equipamento dele. And he decided to step out of Brazil because one of his other drivers had done more practice there and it was better for the team. Because at the end of the day, that's where the prize pool, the majority of the prize pool, is going to go. So the team's championship is so important. E Arno não é reserva nunca, jamais. Ele era reserva na época da Red Bull não, da Renault, 2019. Yeah, absolutely. You can just see as well as we're panning across the arena right now, the drivers themselves just getting composed. Eu vi aqui. Ele teve com o monitor, teve alguns pilotos que tiveram com o volante. That's when the track is at optimal. Obviously the drivers want to make sure they get it nicely rubbered in. Into the pits comes Longuet, not content with setting a lap on the Inters. It's more about the technology as far as the drivers are concerned, folks. Foi de Inter. Make his way into his O Blakely também estava tendo problema no monitor. O Wilson Hughes também. From the intermediates straight onto the softs. Yeah, they're going to be getting on those soft tyres and trying to, when they're on their little outlaps, they're going to be trying to get their tyres up to temperature. Hey Luiz, beleza? Bom dia, bom dia. No point weaving in F1 sim racing because all that's going to do is give you tyre wear and then that's going to disadvantage you on your main lap. So hold the brake, hold the throttle, build up the brake temperature, and that's going to build up the tyre temperature on the carcass, and then when you get to the side of your lap, you're going to have your outside temperatures done as well. Vamos ver, quanto que vocês acham que vai ser a pole, galera? Vamos chutar um número aí. Vou colocar um tempo que eu faço aqui, 25.6. Uma volta legal. 25.6 na volta interessante. 1:7, pois é, nem eu acredito. Um dia acabando, beleza. 24.9, Giovanni, você não tem consciência, velho, das coisas. Não, 25.1 não vai ser não, galera, nem 24.9. Vamos colocar em 25.3. Eu acho que talvez até 25.4, porque eles não têm toda a velocidade que se eles estivessem correndo em casa. Até porque eles correm a 120 FPS, então não é perfeito, sabe? O ideal seria correr a 60 por aí, velho. Bom dia, Igor, bom dia. Aqui é 4.7 de altura, hein, Igor? Sem dúvida nenhuma. E aí, Wesley?
Mas já. Pô. Acho que vai ser 25-3. Eu aposto no 25-3 aí. You know, he had a fantastic qualifying and then got tangled up in a collision with Freddie Rasmussen. Já confirmou. So if you're going to compare the two and their debut, mandar uma mensagem pros caras. It's 1-0 Alfie Butcher because he was able to score points on o Yarney agora, vocês estavam pedindo. Really strong performance, great qualifying driver. So hopefully we're going to be seeing a lot of him today. A pole acho que ele vai ser do Runhar. Yarney tá com sono, em plano meio-dia lá na Suécia. Bom dia, Peste, beleza? Eles já vão sair pra pista, galera. Tá tipo nos 9 minutos do Q1 agora, é o horário deles saírem. Pior que de qual é bem isso, Giovanni. Eu quero saber os setores que eles vão fazer, porque Jeddah é, né, a pista que eu mais conheço. Vamos ver os setores. É, o Jake tá mais rápido que o Danny Resnick. Que isso, Joe? Josh Idle, Freddie Rasmussen ali, o vice de sempre. Yeah, I think the big break that we've had between Event 1 and Event 2 is really going to help those who were slightly off the pace. And when I say slightly off the pace, I don't mean like a second. It's a couple of tenths, maybe a couple of thousands. But because we've had that big break, those who had the advantage were better on the game early on. That's out. That's out the window. E aí, galera, vocês não vão sair não? Q1, como é que é? Já deve estar uns 8 minutos aqui no Q1 e eles não saíram ainda. From P1 to P20. You know, without any shadow of a doubt. I mean, generally it's mere tenths. In league racing, we sometimes see mere thousands. So we could yet see some of that, to say the least. I know that some of the Pois é, aqui. Pior que eu não acho que foi ele que ficou em P20. Quem foi da última vez foi o Simon, não foi? Acho que o Simon ficou P20. Aí, eles estão saindo agora. Finalmente. É, eles estão saindo com... Ah, não, 10 minutos de quali normal. O Alpine tá saindo cedo. Isso mostra um pouco de inconfiança, talvez. Falta de confiança, no caso. F1 sim racing here is we have the engineers and we have the team managers sat right next to the drivers and they're going to be information telling them if a driver is on their way to make sure they don't hold them up. But here we go, as you can see right now, the Alpine running very slowly, but they're doing exactly what I was saying, holding that brake, holding that throttle, building up. Smith foi banido? Foi banido e por um motivo é meio complicado. But this at the moment is all about building up for a lap around Jeddah. Eu acho que eu vou mudar meu lugar aqui da câmera. É que aqui embaixo tem o Urban Pedrinho, vocês não estão vendo. Ah, com certeza, Igor, com certeza. Meu fone de novo tá dando problema. Qualquer um, Ismael. Sendo bem sincero. Acho que McLaren, Mercedes seria massa. Eu vou mudar minha câmera aqui, apesar que tá boa. It's a very tough circuit around Jeddah because the barriers like this corner in particular, just on the inside, we saw it in real life, Lance Stroll just get it slightly wrong, tap the inside barrier and his race. Os pilotos, galera, os pilotos estão aqui, ó, eles aparecem aqui de vez em quando. Meu fone tá uma maravilha aqui. Todo mundo na pista, daquele jeito. Barry vai abrir volta, os dois Alpines já abriram. The outlaps become the fast laps. It's Barry Burman in the prancing horse. The Scuderia Ferrari is about to light up here now around the Saudi Arabian circuit. In the bottom right-hand corner, you can see... Perdeu o Apex da curva 2, hein? Claramente.
through the first sector, heading through the Slalom very shortly. Need to try and keep a pin through this next left and right. A lot of throttle play here, Hayden. You've got to watch Pé no fundo aqui, Yeah, if you're new tranquilo. to the F1 game, welcome. Everybody's, you know, it's always someone's first time, but just watch that Não green reduziu bar pra in the quinta, center padrão. of your screen. That is his throttle application. 31.4. He was never fully off it or 31.3, muito bom pro Q1. A primeira volta é muito bom. From these drivers through the left, you can also see the ERS bar. That is the yellow bar, so that's how much deployment. But you're just going to stick it in hot lap in qualifying and fly all the way to the end. Through the right and then on the left. Run the curb a little bit with your left tire, but don't A go volta too tá far. boa. It's going to unsettle the car and you can drag you out to the barrier on the right hand side. Pode usar o vácuo? Não pode, peixe. Ninguém pode ter vácuo de ninguém. Before the very tricky left-right chicane. Full commitment through here. Tight Pois é, barrier on Arthur. the left. Take a little bit of curb on the right, but again, don't extend it because it's going to unsettle the car and throw you off into the barrier. Keep it nice and tight all the way through this long curve before getting the car back over to the right hand Mergulha, side. Igor. Look out for the light Bora. box on the right. Slam on the brakes. Keep it nice and tight on the apex of the corner. Back on the throttle. And that Vamos lá, 26.3 do Philip pro Schneider. Pedrinho 1.2. O Barry vem aí pra 1.1, 1.0. Aquele jeito. Rasmussen 1.9. Donoso 1.2. Tomou 3 décimos, uma diferença bem grande. Yulas 26.0. Longuet 25.9 também. Brandon foi bem cuidadoso naquela curva ali. Brendan Lee is donning for this event through the left. So there's been a very strong performance so far from Freddie Rasmussen. He's currently topping the timing sheets with a into the 125s. Well, a lap from him there through the left-hander as Nicholas Longuet has pipped Freddie Rasmussen. Now Brendan Lee through that. No, this is Thomas Ronhar. We're watching Brendan Lee a little bit further up the road. He's going to be gifting DRS in a bit of slipstream. E ainda vai ser o último a fechar a volta. Com Har 25.9 também. O Alf foi P2. Muito perto. Muito perto. Um décimo no top 8 até o momento. Jake P7. Então, essa atualização de pintura, galera, é só na versão do eSports. É como se eles tivessem uma versão do jogo só pra eles, aonde eles têm esses carros. É o carro multiplayer esse aqui, só que é com a pintura normal. A gente não consegue ter essa pintura, porque é o carro multiplayer, né? Então, não dá. Mas é como se fosse um carro multiplayer pintado aí com a pintura da equipe atual, sabe? Então, a Alfa Romeo, por exemplo, né, que é aqui, que tá pintada aí do jeito correto já. Agora eles estão voltando pro box, com toda a velocidade do mundo, né? Sem combustível. Porque eles não usam o carro das equipes. Tem uma pequena diferença aqui entre os carros das equipes. Assim, não é diferença de tempo de volta. Todos os carros podem fazer o mesmo tempo. É diferença de comportamento mesmo. Tipo, sei lá, a Haas se comporta diferente da Red Bull. E daí, pra ser justo, eles colocam um carro multiplayer que é exatamente igual pra todo mundo. O fone tá muito ruim, velho. O que ele tá focando? Isso já aconteceu uma vez durante uma corrida, não foi nada legal. Or down to driver error, but this is where he's going to now need to iron those out. And you know, we're allowed to go through that. You don't learn unless you make mistakes. If you're not making mistakes, you're never going to learn from them. So it's good that he's been making those mistakes over the last few years. Acho que eu vou tentar resolver esse problema do fone, galera. Now he's top of the timings at the moment here in Q1. It'll be interesting to see how he goes across the rest of the season. Josh Edo, a strong driver and even Bom dia, Slackson. Beleza? Our reigning world champion. Bom dia, Jefinho, de boa. Sim, a quali completa, André. Agora o fone parou de vez. Eu vou tentar resolver o fone, galera. Já voltei rapidão. Certainly a situation now where drivers are going to be trying to leave everything out there on the Corniche, and this is certainly a circuit you can't take for granted. Alfie Butcher retiring early, a statement of intent by our Challengers champion. He thinks he's safe, and you know, I was looking at it, and I'm not too sure, but you know, I don't know what the practice lap times have been showing so far. So maybe he's looking at that and thinking, do you know what? That's a time that some might beat on their second lap, but it's not going to be
everybody. He might fall down the order to P10, but you know, it's a lot of confidence there. I'm wondering whether Nicholas Longuet would do the same, seeing as they are above Alfie Butcher at the moment. Wilson Hughes also thinks that they're comfortable as well. Two maybe inexperienced drivers, but let's see if they've got the call right. Yeah, Nicholas Longuet not taking anything for granted just yet. He's still in the pits, hasn't retired, but hasn't left the box either. We have got Jed Norgrove now, as we can see on picture, making his way around the circuit now. Most of the grid make their way out on track. Freddie Rasmussen also one of them. Obviously also preempting that even the late 25s aren't enough to get you through to Q2. Needs to try and ensure himself a place in the next session. Voltei. O fone tá normal. Eu acho que eu já sei o que é, galera. O fone, esse fone aqui, ele é daquele que você tem que colocar um dispositivo no PC, sabe? No USB. E ele é da mesma frequência que o roteador de internet, que é 2.4 GHz. Então, tipo, ele acaba dando conflito, porque o roteador tá aqui, literalmente, tá aqui embaixo na live. Não sei se dá pra vocês verem, mas tá tipo aqui embaixo, assim. E o PC tá aqui do lado também, então os dois são muito perto, acaba dando conflito entre os dois. Só que às vezes não acontece. Ah, é uma boa, Pest, é uma boa. É uma boa, se você falar que vai trocar, na hora começa a dar certo, né? Funciona. Duas etapas hoje, Ismael, duas etapas. Duas etapas. Ah, o fone parou de novo. Agora voltou, é muito aleatório. Mas enfim, duas etapas hoje. Jeddah e Áustria, né? O quali agora de Jeddah começou 7h15, o quali da Áustria vai começar 9h15, então deve acabar lá para as 10h10 mais ou menos, os qualis todos aí. Lá vai o bar abrir outra volta. Não, Allen, não, esse aqui é o que eu já tenho, o A40 eu vendi na verdade. O que eu tenho mesmo é o G733, né? Mas ó, se eu baixo o som aqui, ele acaba resolvendo. Na hora para. Aí ó, eu tiro a mão do fone, ele para. Aí agora eu volto, ele continua. Sei lá. Mano, parece que eu tenho que ficar com a mão no fone, sabe? Literalmente, agora tá funcionando. Não tá mais. Eu não sei o que é. Enfim, a gente vai... Eu vou ficar aqui. Eu consegui ouvir. Ó, 3 décimos, hein? Primeiro setor foi ok. Of Nicholas Longuet's time. Have Alfie Butcher, Nicholas Longuet, and a little mistake, lost him a little bit of time there, but have they got it wrong? Wilson Hughes as well. Bom dia, Panda. Quando tem PSGL, essa semana não tem. Por conta do ESPORTS mesmo, era pra ter corrida amanhã, né, mas não vai ter. Aí volta na outra quinta, dia 18, no GP do Brasil. Mas a gente já é campeão da PSGL. Salve, David, beleza? Meu palpite para essa pista, 25.4. Vou colocar 25.4. Acho que 25.3 é um pouquinho baixo demais, talvez. Mas eles devem fazer 25.3. Vou colocar 4 para ser um pouco mais safe, sabe? Então, André, eu tenho que desativar esse 2.4G, deixar apenas 5. Mas eu tenho que saber como é que faz isso, né? É importantíssimo. Tipo assim, eu tenho que baixar... Olha lá, ó, fala do Donoso. Fala do Donoso. Eu tenho que baixar alguma coisa pro roteador, né? Tipo, pro molding, pra eu poder mudar. Nossa, muito perto, né? Simon ficou fora de novo e as duas Alpines em último. Ó, o Jarno meteu um décimo em todo mundo. Já saiu a data para o F24? Já, vai lançar dia 28 de maio a versão antecipada e dia 31 de maio a versão normal. O safety car é desligado, Allen. O safety car é desligado. Eu acho totalmente injusto o safety car. Apoiei safety car nas ligas. Porque é um negócio que eu acho que pode mais atrapalhar do que ajudar. Você tá correndo na corrida virtual, não faz sentido ter safety car. Vem bem, calma, vem bem.
Configurações do roteador. Yeah, they're always so close out there, isn't it? Tem que saber como é que baixa, né, aqui. And I think we're going to have an incredibly exciting qualifying today. There are the standings for us right now. Yep, just currently as we look at our screens, a whole tenth of a Tentar resolver aqui pelo app da roteador. Agora o fone voltou. É aleatório, tá vendo? Eu olho pra cima e ele para. Eu olho pra baixo e ele volta. Tipo, é um negócio muito bizarro. Incredible Jeddah Corniche circuit. Brendan Lee, fifth fastest. We're seeing some of the old faces coming up to the higher echelon, should we say, Hayden? Yeah, just looking further down the field, 6/10 separated Presneda, so I don't think it was a great last lap there for Presneda. The rest of them were 3/10 off, so very, very close in this first Q1 session. We're going to be getting ourselves into Q2 momentarily, but there are our 5 eliminated drivers. Simon Weigang, unfortunately, engenheiros vão juntos dos pilotos para os campos? Sim, sim. Todos os engenheiros aqui são os que basicamente ficam na engenharia também, tipo na PSGL e tal. Então dá pra ver ali, por exemplo, na Ferrari aqui em cima, ó, tem o Iona, que estava disputando com a gente na PSGL, esse aqui é o Iona Martins. A gente ganhou dele na PSGL. Pelo menos enquanto ele corria, né, teve algumas etapas que ele faltou. E esse aqui, se não me engano, é o Steven Cook, que é também piloto aí da Ferrari, mas está como engenheiro nesse caso, enfim, é algum outro engenheiro. O Blakely tá focando só no esportes mesmo, né, Júlia? On the head of Alfie Butcher, just waiting to get back underway. The Q2 session is about to get started. There's his teammate Ulash Azildarim. Our two challengers drivers looking pretty cool, calm and collected in the first session. Yeah, looking very calm despite being out in Q1 there, but you know, tentando configurar aqui a internet. Eu acho que a live não vai cair, não tem nada a ver. Beneficia quem larga mais no fundão. Não, sim, exatamente, David. Por isso que eu nunca gostei. Eu acho que isso atrapalha. Sei lá, bagunça. Jar não é holandês. É desligado, Danilo. O safety car é desligado aqui. Acho bom. Quem tá liderando a PSGL Series é a Ferrari ESPORTS, que é o Dylan Moran. O Bari também estava participando, o Longuei e tal. A maioria deles. In F1 sim racing, but seems revigored, renewed here at Aston Martin, and he's not alone, I'm sure, as we now witness the cars make their way around. There's Brendan Lee, the two-time champion, who now bustles his way out turn 27. Bom, o Fone aparentemente está morrendo. Vou pegar o outro fone, galera, que tá osso. Tem dia que vai, tem dia que não vai. Esse aqui tá muito ruim, né? Eu não tô ouvindo nada. Já vou. Rapidão, deixa eu só... You're just going to be grinding on it, getting a lot of time, and Brendan Lee won't be doing that there as he has invalidated. But I'd imagine a lot of these guys are currently on the set of tyres that they set their Q1 lap time. They're not going to be pushing yet. They're going to wait for the track to develop later on in the session, get on a brand new set of soft tyres, and absolutely go for it. Yeah, made a mistake coming out of turns 9 and 10, just cutting the chicane altogether, heading in towards the first of the 2 hairpins that they have at either side of the track. This is one of the longest circuits on the calendar, not quite as long as Spa, but certainly in terms of the championship. Tentar resolver aqui. Tirar esse fone. Colocar o... A live travou por algum motivo? Voltou. Eu vou dar um F5 aqui, porque daqui a pouco já tá atrasadaço. Which is exactly what he's done. Leave everything on the table for Q3, where we have the pole shootouts. As now Jake Benham goes to the top with a 1:26.230. Probably likely to see used tires in the initial. Aí, ó, esse aqui com cabo não tá dando problema.
who are, you know, at the top end of the field, like Jarno Ottmar or even Nicholas Longe, who saved a set of tyres, Wilson Hughes, Alfie Butcher, they're going to, again, not try to use too many sets of tyres here in this Q2 session to give them the maximum amount of tyres and potentially even go for 3 runs in Q3 to really give them the best shot at pole position, a 26.2, which is 4 tenths. Entendi, André. Eu não entendo muito, velho. Eu vou dar uma pesquisada depois, porque é muito ruim o fone do nada fica dando problema com o roteador, tipo, ele é a mesma frequência. Mas enfim, agora eu tô ouvindo o jogo, pelo menos. And that ruins everybody else's laps, and your banker lap could have been the one that got you into Q3. Bom dia, Buni. Beleza? Não tô correndo, Aceto. Não tô correndo. Esse ano não. Quem vence essa corrida? Cara, eu acho que a corrida vai ser muito variada. Eu vou colocar aí que vai ser o Jarno que vai ganhar a corrida, mas tipo assim, pole eu acho que ele não vai fazer. Não vai, Allen. Parece que não vai. Já era pra ter, na verdade. Ano passado, né? Era pra gente ter recebido o e-mail na F1 22 ainda, pra gente fazer o Challengers no 23, mas não recebemos o e-mail. Eu, JP, enfim. Quem tentou não recebeu nenhum e-mail. Losing even further time across the rest of the lap because you just changed. Bom dia, Roberto, beleza? Em breve, em breve. Bom, agora eles vão sair com pneu novo, né? Todo mundo de pneu novo. Agora dá pra ter uma noção dos tempos de volta. Ó, o Iona tá falando no grupo da TF10 aqui. O cara tá lá no eSports e tá falando no grupo como se nada tivesse acontecido. O Jarno fez PB no Q1, isso é importante. 27, 25, não, 26. Não, foi 25.7, né, que ele fez. 25.7. Foi o recorde do Jarno aí no Q1. Então ele acertou a volta na hora do Q1, sabe? Isso é importantíssimo. É bom que eu tenho informações privilegiadas aqui. And they're going to try and see if they can do what Nicholas Longe, Alfie Butcher, Wilson Hughes did earlier on, where they can set a lap that's good enough that they're comfortable to retire or just sit in the pit lane and wait for Q3. But it's very risky, but the reward is so great because it gives you that extra set of tires. And of course, in the modern Formula 1 rules, you do get extra ele já correu ali já make it into Q3, so it's na going to PSL. be a lot of fresh rubber. É que não é um que mais corre, tipo o Jarno, né? O Jarno precisa fazer conteúdo pro canal e tal. Daí ele acaba correndo todas. Não treinou, Igor, só fez PB na hora. O esquema é esse, né? Você não treina e aí você não tem PB. Aí você faz na hora. Bom dia, Marcelo, beleza? Desempenho é realista? Não, não, desempenho é igual. Todos os carros com o mesmo desempenho. 5.7 aí então. Foi PB na hora. 10º na frente. Eu diria que todos são muito gente boas. A maioria do pessoal me segue, eu converso com eles. Eu diria que talvez o Jarno, o Blakely... Eita, errou, hein? O Jarno, o Blakely são muito gente fina. Tem vários, o Ismael Face também é muito de boa. A gente corre junto na PSL Series. compared to his Q1 lap time, but he's going to be back on the throttle again. You don't want to get on too early because it's going to drag you out wide. And then you end up just touching the barrier, you're going to lose time, or you have to back out of the throttle. This is a tough section of corners. Não pode vácuo, olha. É o campeonato também de pilotos, né? Até mais importante o de equipes por conta do dinheiro, mas o de pilotos conta mais, eu diria. Bom dia, Humberto, beleza? Com quantas corridas hoje? 2. É uma em Jeddah e outra na Áustria. O quali aqui em Jeddah começou 7h15, o quali na Áustria começa 9h15 e as corridas começam aí meio-dia e 15 e acho que 2h15. E aí, Kevin, de boa? Ah, me consegue ouvir, perfeito. As duas corridas são 50%, igual a gente faz nas ligas normal.
Freddie Rasmussen, who immediately takes the top. The great Rasmussen Dane, showing his dominance once 25-6. again with a 25-6, an illustrious time. But Vamos Longay ver goes into 25-7. second. Lucas Blakely up into fourth. Still 5 and Vamos ver 50 Jeff de still boa. to go here in Q2 as Ismail Fassi, the artist around Saudi, he goes second. Wow, what a lap there from Freddie Rasmussen Salve, into Gabi. the point sixes. Ó, falando meu tá And even verde? Sim, Ismail Fassi é as well. porque Both of those might be eles não looking usam at os carros the normais, first galera. Eles drive usam position os out carros to race multiplayer Q3, we're both safe. And I think they might com a just pintura be, personalizada da versão do eSports. Então eles não jogam, vocês podem ver, é carro multiplayer, ó, volante, tudo multiplayer. Até que a mão tá bugada ali no volante. Então eles usam um carro multiplayer com a pintura personalizada só para eles. O clima no quali, se eu não me engano, é seco, David. É, na corrida que pode ser dinâmico, no quali, se eu não me engano, é seco. Esperar algo bom da F24? Espero que não piore, velho. Sinceramente, só isso já estaria maravilhoso. Porque eu acho que eles vão mudar meio que a engine do jogo, que é tipo a base do jogo. Então, se mudar isso e piorar, já era. Is what I would describe. Ruthless Rasmussen here once again at Saudi. Here at Jeddah, bidding to become a champion for the first time this season. I'm sure the rooms are still burning raw here in F1 Sim Racing. Yeah, Freddie Rasmussen, always one of the most consistent drivers we have in F1 Sim Racing. But here we go. We are building Vai up superar, Igor. for the Vai last sim. laps. Mercedes out of the cycle, and looking at all the cars out on track, they're going to be out of the way. They're going to Quem fly pra up into the pole? lane, and hopefully they're for Talvez Yamaha. honrar, é o que eu falei assim desde o começo, né? On his fast lap, and you can just watch the throttle application, watch the brake. It's going to be building up as he's Acho que sim, Giovanni, acho que sim. at the moment. So not really rebuilding it up at the moment. So I'm not sure what's going on. It's definitely not a fast lap. He's 8 tenths down on this one. He's going to want to maybe build that back up to give himself a full battery again. Yeah, coming into the pits now to get prepped for their. E aí não vai sair no limite do tempo, né? On track, looking to try and bid at least one final lap, bring it to the table, I'm sure. But obviously the laps that he and Jake set very early on, not necessarily. Ele vai sair bem no limite do tempo. Sai Sai sexta-feira, Humberto. Pra quem recebeu a beta, sexta-feira. Valeu, Gabi, valeu, mas tem que melhorar ainda, tem que melhorar. De corrida não, a gente tá num ritmo da hora, mas de quali a gente tem que baixar pra entrar nesse grid aí, galera. 2 décimos. 2 décimos estaria bacana. Qual foi o pior? F1 14, 22? Cara, eu não joguei o 14, velho. O primeiro que eu joguei foi o 18. Eu joguei o 17, mas eu fiz tipo uma volta. Mas eu realmente joguei mais o 18. Então eu não sei. Muita gente fala mal do 14, né? Pois é, André. P3 podium in what he described as one of his greatest achievements as well, alongside his F1 sim racing title from last season. Has done so much, of course, a former karter that became a sim racer. As we all know, budget's a fraught issue in the world of recebeu a beta? Ainda não. Blakely could Tamo na guarda, né? continue in the real world, but in the sim racing world, he's one of the best. Yeah, and Bom we've dia, seen that Tizada, beleza? so many times throughout the years with F1 sim racing. Bom dia, Charlotte JP, bom Watner dia. has real life experience as well. Jem Bullock-Bassi went over to Super Formula recently as well. We've even got Marcel Kiefer, who's going to be dabbling into that in the future, a former F1 sim racing driver. But it's so great to see that, you know, Hoje não vazou nenhuma imagem. Ninguém tem ainda o jogo, não. Assim, o pessoal do esportes tem, mas não é. Não são todos. Não, ainda não recebi nada não, Giovanni. Tô vendo aqui agora. Tô vendo em vários e-mails aqui. Ainda não recebi nada não. Esse não tá talvez no spam, né? Não. A stellar result for Blakely, beating Bottas and Vettel, and he did it here at Sweden as well. So maybe there's something in the air here at Sweden. Maybe, although event 1 didn't really go to plan for him. No, the front wing, and it is on 0 points at the moment. But we have a long event, 6 races across this Ainda first não recebi a beta. so many more to come, and to come we have Lucas Blakely. Melhor F1 que eu já joguei até hoje, 2020. Depois 23, 19, 21 e 22.
É que o 19 e o 18 era muito ruim, então não conta. Pior que é verdade, recebeu mesmo. É, o meu não chegou nada. First sector now out of turns 1 and turns 2. That becomes 3, 4, and eventually 5 as he heads through the slalom through turn 6 and 7 as well. Bom dia, José, beleza? Taking the curves, full aggression here. He spoke Live cedinho, velho. Acompanhar o esportes. You really need to be an experienced performer to be able to handle a car like Setor 1 muito bom, ponto 1. The first of 2 hairpin bends now, and he'll be heading. Now he's purple, like I say, in the first sector as well. Baixando Great décimo. showing here from Blakely so far. The champion, looking to become champion renewed here at this point. Baixando Obviously still a long way to 140. go, but if you can strike your moniker early here in event 2, it can make all the difference in the world. Certainly he's going to be wanting to research back up the não tem MKzinho, não tem BR. disappointment of Bahrain. Ainda. Through the left and the right, using a little bit of curve. He's up 0.1 second, 1 tenth, nearly 2 tenths now. Purple in sector 2 as well. Qualifying is complete. That is the last of our laps here. Mano, 2 décimos. Lucas Blakely rounds the final corner, gets it close to the barrier. Don't get too early on the Foi bem, power. foi bem. Perfect. Back on, down the start finish straight. DRS open, 25. across the line. Is it going to be free purple sectors? No, it's not, but it is at the moment P1. The All-Star Jay Benham goes 25-6 do Jake, já está em Q3. Wilson, 25-6 também. Se não se passem. Wilson Hughes goes fourth. Here comes Barry Burman, the rapidly fast Iranian, donning the Scuderia Ferrari. He has done stellar in the past, is looking now to pursue even greater plaudits than that of a team's champion last season. Yellow flags in the final sector as we await more cars to dodge traffic. Alfie foi P2, o Barry P4. Ismael não vai nem fechar a volta. Eu acho que o Fácil não passa. Valeu pelo sub, José, tamo junto. Valeu pelos 6 meses. Apostaram no Fácil aí. Com o Hart também. Não, o Rasmussen não vai melhorar. Todo mundo tá errando no final do Q2, hein? And thankfully he's looked to the race director for us to tell us where everybody is. But there we go. Freddie Rasmussen safe. And we'll have to wait the results as Jarno Opmeer. And he's not the only one. É da hora, Giovanni, da hora. Position out in Q2. Two-time world champions out in Q2. Both Jarno Opmeer Jarno ficou fora. But it's Blakely who goes Cadê? Eu quero saber o resultado. quicker than Alfie Butcher with Jake Benham now representing the sole Mercedes in Q3. 83 thousandths, a whole tenth. Não treina, né, Igor? Fraco demais. Thomas Ronhaar 5th, Fabrizio Donoso in 6th. Frederick Rasmussen then further down in 7th. O Jeff falou que a pole é do Ismael, velho. Já zicou aí. Aí, galera, Jarno fora. O Jake passou, mas o Jarno ficou fora. Vocês verem como é aleatório, né? O 2 vezes campeão mundial ficou fora no Q2, mas o Jake passou. Pior que ele acertou a volta no Q1, Igor, mas errou no Q2. Então, pipocou no Q2, mas não acertou, tipo, a melhor volta da vida no Q1. Ainda não, José, ainda não. Event 1 and event 2. Yeah, well, as I understand it, we do have an interview standing by. Claire Costingham is with Jarno Opmeer. Entrevista com Jarno. I'm so sorry about that. Could see the Ele deve estar muito abalado. Just talk us through what happened out there. Comente sobre o que aconteceu. A volta do Q1 foi muito boa. A primeira volta do Q1 já seria o suficiente para ir para o Q2. E acertei totalmente a última volta do Q1. A primeira volta do Q2 foi boa, mas a última foi muito cuidadoso. Não achou que precisava evoluir tanto assim o tempo, melhorar tanto, então não queria acertar os muros, porque se eles tocarem no muro, galera, eles invalidam a volta. Então, tipo, não necessariamente é uma coisa do eSports em si, mas tipo, da versão do eSports deles, mas eles acabam invalidando porque eles analisam a volta de todos os pilotos. E aí, se você encostar no muro um pouquinho, a volta já é invalidada, porque daí você pode estar usando, né, de recursos, vamos dizer assim, meio estranho.
Ele tá falando que, tipo assim, se o líder, na corrida, né, no caso, se o líder quebrar o DRS, alguma coisa assim, acho que todo mundo consegue chegar, não tem problema, é só trabalhar junto no DRS ali, que dá pra buscar. No, it is a little bit different, of course, doing it in a LAN environment, because you've got no practice on Jeddah beforehand. Jeddah é muito diferente, principalmente correndo em LAN, né, que é todo mundo no mesmo lugar, muito fácil de invalidar a volta também. É um pouco diferente, né, que é a primeira vez de Jeddah no eSports, mas acabou errando a última volta do Q2, mas faz parte. As you hear there, Jana Otmir obviously out ahead of the pole position fight. Hi, Mateo, what's up, mate? But let Piano is in P1. He did a 25.7 to 1, and then in Q2 I think he was on a 0.7 as well, but he was out. I would say for Jana Otmir, his qualifying has been very on and off. Pois é, Viz, 7 da manhã e lá é meio-dia, né? Tamo junto, Igor, tamo junto. O Otmir tá se adaptando. Confia. Conseguiu subir direto para F2? Não é bem assim, José, porque vai trocar de jogo. Se não fosse trocar de jogo, na próxima temporada, com certeza, no mínimo F3 a gente estaria. Mas como vai trocar de jogo, pode mudar o ritmo do pessoal e tudo, a gente vai ter que fazer a classificatória de novo. Então, fazer os qualis de novo, fazer corrida de novo, pra gente ver em qual grid que a gente se encaixa em relação a todo mundo, entendeu? Mas eu vou tentar uma maneira de não fazer essa classificação e já entrar, tipo, no F3. Vou tentar. Vamos ver. Se der certo, a gente vai no mínimo pra F3. Um diadinho, beleza? Ainda não acabou o quali, não. Então, estamos esperando aí. Ele é bom, calma. Largando em 12º é meio complicado ganhar a corrida no eSports. Bom dia, Shark, beleza? Esse cara parece o Apoca. É, tem suas semelhanças. Você chegou a ver o Apoca lá, Igor, na Heineken ou não? Ele tava junto com o Gaules. Valeu, valeu, Igor. Melhor piloto virtual do mundo hoje, Felipe Souza. Não, mas eu acho que desse grid aqui do eSports é difícil falar, né? Acho que o piloto mais completo é o Fred Rasmussen, muito bom de quali, muito bom de corrida. Mas o Jarno também é muito rápido, o Lucas Blakely, tem muita gente rápida, né? Thomas Von Haar também é muito bom, principalmente de quali. É, eu vi, Igor, eu vi isso daí, eu lembro. Valeu, valeu. Ponto 2 não é uma volta boa, hein? Não sei se ele tá de pneu usado, tem grande chance. As you can take a little bit of a rest before getting back on the brakes, throw it through the right and the left. Another chicane here at Jeddah. Set yourself up again, winding through this section. You want to keep it close to the barriers. Use that little bit of off track just to gain those extra valuable tenths of a second. É só uma estratégia mesmo. To riding on board with Wilson Hughes, who's one of the first drivers who's going to be setting a lap time here in Q3. Yeah, and a better response. We've alluded to the better response from McLaren. The team in Papaya looking to try and bring it all back. Não, Lucas, pode usar a câmera que quiser. A maioria não. Todos usam a câmera em cima do carro, igual a gente corre também, normal. Seria horrível se tivesse correndo na câmera cockpit, não faz nenhum sentido. Corre na câmera que você quiser, né? Ari.8. Isso aqui é pneu usado, isso aqui é pneu usado. So Barry splitting the two McLarens right now, but more cars still yet to cross the line. In comes F1 Esports Challengers champion Alfie Butcher. Dominated that season. He's showing his true abilities again. Isso aqui é pneu novo. With a blistering 125.4. That's stellar. Fast he goes fifth. He's been holding that set time. Porque o Dani não tá correndo, o Jake tá no lugar dele. Hello, but there he is.
Olha o cara aí. O Jake Berham entrou no lugar do Dani. São 3 pilotos que cada equipe tem, galera. E aí eles escolhem um pra ficar definitivamente a temporada inteira e outro pra ficar variando. Depende de quem tá mais rápido na pista, né? O Jake tava mais rápido que o Dani, então ele corre. E Flash, beleza? Cedo, cedo, é extremamente cedo. Could it be Freddie's year? That's the big question. Jake Benham, who must be said not having the best of times. Surpreenderam, Andinho, surpreenderam. Nonetheless, to see where he sits himself, goes P8. Obviously might have fancied himself further up, but in this initial E aí ficou em P12, mano. first lap under your belt here, Hayden. Obviously we know how vicious this track truly is. Jarno just spoke about it in interview. É, mais imersão, né, Lucas? Mas como aqui é competitivo, o que mais importa mesmo é, sei lá, preferência de cada um, tipo, pra performance mesmo. Se fosse por imersão, com certeza eles colocariam um cockpit, mas como não é... Vou sim, Giovanni, vou sim. É, o Josh tá rápido, pô, também. Marcel Kiefer saiu, da verdade, Gabi. Ele era da Mercedes. Aí pra essa temporada do eSports ele foi pra Williams. E ele acabou saindo, na verdade, tipo, do eSports. Ele não tá mais nem participando. Não, Giovanni, nesse ponto aqui não. O JP foi o mais próximo, que chegou meio que no Challengers, né, lá de fora, em Londres. Bom dia, Marinho, beleza? Vambora, velho. Em breve tá disponível aí pré-venda. Vocês têm acesso ao setup antecipado na pré-venda, então fiquem espertos. Has been fighting nip and tuck and is now joined by another fellow rookie, Will Lewis, who is now part of the Williams fold, not competing in this particular race, but I'm sure we'll see him later in the season. But Fassi, currently ninth. Donoso, the only driver not bom, Rasmussen fazendo uma volta muito boa. On the Aston Martin driver. Yeah, but again, another driver who's quietly kind of snuck himself in there. We've not really mentioned too much about either Aston Martin driver, apart from Simon Weigang was out in Q1, but for Donoso, he just kind of got under the radar. He snuck himself into P10, so let's see what he can do. He hasn't set a lap yet, so he's not really going to bother about setting that. É o Jake, que tá no Q3, e o Jarno lá do outro lado, que acabou ficando no Q2. We're looking about 2 minutes 30 is kind of like around the latest you want to get out there. So for Jake Benham, sei lá, de todos os qualis e corridas eu não consigo, Humberto. Hoje eu só consigo do quali, amanhã eu só consigo da corrida e sexta-feira eu consigo dos dois. Mas esses 2 dias em específico não vai dar pra que sair. É que o Tonito só foi correr no Aceto, né, Gabi? No Aceto Compete Zone. Então ele focou totalmente lá e tá indo muito bem, inclusive. Ele foi campeão lá. Horário da corrida no horário BR, meio-dia e 10. Meio-dia e 10, meio-dia e 15 está programado para largar a primeira em Jeddah e a segunda 2 horinhas depois aí, 2h15 mais ou menos. Só no eSports, David. O foco dele é só no eSports mesmo. On this outlap, and this would be a perfect recovery if they could enlist a really stellar time here at this point, Hayden. Wilson Hughes has just overtaken Barry Borman to get himself behind Lucas Blakely. Now I'm interested to know whether they're switching the 2 drivers to try and give one of the other one slipstream. Who are they benefiting? Or que isso, Wilson Hughes, maybe when they've been back at the factory, o cara já tá querendo saber muito. The practice qualifying, has Wilson been showing the better quem vence hoje? Então, eu aposto que o Ronhar vai ganhar uma e o Jarno outra, mas o Rasmussen tá muito forte. O Rasmussen tá muito bem. Mas Jeddah é aquilo, é bagunça. Quem tiver em segundo, às vezes até terceiro, talvez até quarto, pode ganhar a corrida. Salve games, beleza? Se sim, quem você vê com chance? Cara, entre os brasileiros com chance de chegar no eSports e que realmente querem isso, eu e o João Piano. Então a gente é os que mais
trabalha para justamente atingir isso, entendeu? Eu tô fazendo o meu melhor aqui para chegar lá em breve. Eita, esse drift. E o Piano também, com certeza. Então acho que nós dois somos os que mais temos chances. Keep the car to the right as close as you possibly can and just get close to the barriers. That's all you can really hope for. Fly through this section and you have to be absolutely spot on. Primeiro setor foi daquele jeito, hein? Ponto 1. Lucas Blakely at the moment here at Jeddah. Take a moment to breathe after that tough sector 1 before back on the brakes and throwing into this on-camber corner. You can get the accelerator a little bit early as the camber's going to help you through there, but too early and you get dragged out to the outside barrier. Again, use the off-track to kind of save you those valuable thousandths of a second. Virou muito cedo. Then back on the throttle once again. A little twitch there on the exit. Ele perdeu meio décimo. Não, Pet, não. Até mesmo por conta do trabalho dele. Mas não é realmente o foco dele esse, entendeu? Por isso que eu falei só eu e o Piano. Ele não fez as classificatórias de esportes nem nada, entendeu? Então por isso mesmo. That's the big question. Purple in the first two sectors. Can he make it a perfect trio? Lucas Blakely, the current reigning F1 Sim Racing champion, comes up towards the line. Goes immediately though, third fastest. That final sector was key. Wilson Hughes comes across the line, does not improve from fifth fastest. Here comes Barry pra P1 com 3. He goes to the top. Immediately trumps the 125.37. Rasmussen vai ser o último a fechar a volta. Interessante. Alfie. Ponto 3 também, 2 milésimos atrás. Donoso, ponto 5. Rasmussen, ponto 3. Face, ponto 4. A pole aqui é do Rasmussen, né? A pole aqui é do Rasmussen. Jake P10, cavalo. Mercedes largando em P10 e P12, tá parecendo a vida real. Ele é editor, na verdade, Pest. Josh P7, Rasmussen P1. Fala dele. Thousandths of a second separating Freddie Rasmussen, Barry Burman, Alfie Butcher up there as well, 27 thousandths. The top three separating by 300ths. Insane. Harry Blakely são os favoritos. Vem desse quali agora, o Rasmussen é muito favorito. Vamos tá onde, galera? Alfie Butcher's on the pace. Don't ever count him out. Vai largar mais pra trás, né? Fourth face, Saudi Arabia is his canvas, but Freddie coming back to the top once again. Nessa não, Gabriel, nessa não. Ainda tem que melhorar um pouco. Não tem Loud, não tem. Ainda. Bom dia, Isaac, beleza? Grabbing him for an interview, and we'll throw over to them once he's got out of his rig. Obviously, these rigs are the same for everyone, but they're a little bit difficult to get out of because, you know, they're kind of welded to the driver to be as comfortable as possible to make sure that they are ready for the racing. Yeah, certainly are, but nonetheless, it's truly proven to be a stellar performance from Freddie Rasmussen, and we can hear from him now. He's standing by with CC. Ele vai ter o da Áustria, sim, Isaac, sim. Daqui uma hora começa o quali da Áustria. How did you manage just to pull it out the end there? E a corrida é meio-dia e 15, mais ou menos. O Rasmussen é muito Raikkonen, né, velho? Fui sortudo com os muros, por isso que eu fiz a pole. Everyone was quite far off in quali, but I guess I was the closest to our personal bests. Todo mundo estava muito longe dos seus melhores tempos de quali, mas eu fui o mais próximo dos nossos próprios recordes, né? Todo mundo estava um pouco nervoso, assim, normal. A gente se preparou bastante nos últimos meses. Nessa pista eu não gosto muito, mas comecei a treinar bastante e deu certo. É tudo sobre o setor 1. Basicamente, tudo depende do setor 1 e das próximas duas curvas que você precisa basicamente virar e confiar que não vai bater no muro. Que é aquela para a direita no setor 2, antes de abrir o DRS de novo, e aquela para a esquerda antes de entrar no setor 3. Também é pura sorte. Just relax, yeah.
Not a lot of time, is there? Well, there you go. There's your pole sitter for Jeddah. Rasmussen vai relaxar agora. Well, Maior rivalidade desse grid é Guys, Honhari e Oppenheimer e Arno. It's a great qualifying session, really close between the top three, and as you can see, all the drivers kind of mingling behind themselves, discussing that qualifying amongst themselves and sort of seeing how did you manage to get that lap time, or I was a little bit slower here, how did you manage to get that close to the barrier? But yeah, what a lap there from Rasmussen. Pretty impressive. You look like you needed to take a breather there, have a little cool down, George. Pois é, Pet, o que o F1 23 não faz com você, né, velho? Well done, Williams. It's Belfasti, obviously brand new to the series. Williams have got a lot of stock in this young man. I tell you what, he's so good. We've got to give plaudits to Freddie Rasmussen here. I mean, that is 16 career pole Áustria, 2.6, jovem, in 2.6. F1 sim racing. I mean, what a record. That was something 2.5 não vai rolar não, mas 2.6 very special indeed. pode ser que aconteça. Close and Olha o Iona ali no to the fundo. last minute. Let's talk about Alfie Butcher a little bit as well, putting it up there. Longuet também. Once again from him, he kind of, you know, reassured us that it wasn't just a flash in the pan in Bahrain, it wasn't just a one-off being up there in qualifying. He's back there again, but I just want to keep on pushing this, that he needs to make sure that he sorts out his races, needs to get that experience, just be a little bit more comfortable, just not put so much pressure on himself. Nunca tinha visto o Rasmussen falar. Ele fala, velho. É igual o Raikkonen, né? Fala de vez em quando só. I think he can definitely do that because the pace is there. George, coming to you, what were the other standout points for you during that qualifying? Well, I definitely think Alfie Butcher was a huge talking point. I think coming in so early on in his career, I mean, Alfie Butcher está muito bem no momento. Take on the very best. They were all within 0.003 of a second in the top three. That is just sensational. We heard the gaps were going to be minute this week. Top 3 foi com o próximo, velho. Eles não mostraram o resultado final do quarto. I mean, this is just something else. So, I think there's going to be some agreed. Vou voltar um pouquinho a live aqui pra gente ver, galera, porque não mostraram o resultado final do quarto. Chilean in 6th place, Freddie Rasmussen back again. Rasmussen foi pra P1, Ismael. Aqui, o quali foi basicamente isso. O Josh foi pra P7 depois, o Jake ficou aqui mesmo. Então, tipo, 25-3, que foi o que eu imaginei mesmo que ia ser. 25-3-4-8. O Bari 3-7-3, 3-7-5. Aí vem o Ismael no 4, o Lucas, Ronhar, Donoso. Foi muito perto o quali entre todo mundo. Não tem muito o que falar. Eu acho que o top 3 aqui tá um pouquinho mais disparado do restante. O Fácil também tá próximo. A galera aqui de trás acabou não acertando nenhuma volta decente. Tenho certeza que nos treinos eles fizeram 25-1, assim, naquela volta, sabe? Perfeito. Olha, Iona, tava disputando com nós o título aí, ó. PCLF4. Ele falou que tá feliz com o Bari na P2. Ele falou que P2 e P1 é basicamente a mesma coisa, porque realmente, DRS, essas coisas. Freddie set the fastest lap, and he was still cheering. He was absolutely punching the air. What does it mean to him to get? Bom dia, Francisco, beleza? O Yarno não passou pro Q3? Não, ele ficou em P12 no Q2. Because Jeddah the race is very all to play for. So P2 is a very good place to start. P2 é uma ótima posição para começar aí na corrida. Muito trabalho foi feito aí por trás. Because you guys have kind of been like the quiet assassins over here. You sort of get yourself together. Freddie Rasmussen was in a league of his own just at the end. What can we do then coming to Jeddah? A lot of the drivers there, the wall is the issue here. You know, any mistake that you can make is a real issue. Starting second on the grid for Barry is going to be a real advantage going into turn 1. Vocês falaram alguma coisa no grupo aqui? In turn 1 there's a lot to fight for. Freddie has a lot of racing experience, so I'm sure we'll. Os caras estão falando do Jonah. But as I said, in the race, it's all to play for. You can win from last on the grid even here. Vou falar também. We need to nail the strategy as well tonight. So a question that any race engineer doesn't like to ever be asked, but I'm going to ask anyway. You going to tell me the strategy? Can we hear about it? No. Pois é, meu. I don't think we know even yet. Ele tá lá como engenheiro, né? Ele não tá lá como piloto. And we have 2 cars, one a bit more down, so we can see what we can do. Another qualifying session coming up. Austria, a track that suits your drivers? Yeah, I think we have good pace there. I think we are quite fast, very consistent, which is good. So I hope we can qualify towards the front there as well. It is fighting talk O from filme deve Ferrari subir, mas acho difícil de despontar.
Vamos ver, JP. Eu acho que vai depender muito mais de estratégia. Teve uma corrida semana passada na PSL Series no Qatar, onde um amigo meu, Duncan, ele largou em P16 e ele acabou a corrida em P4. Então, tipo, foi puramente estratégia. Ele parou na volta correta, fez a estratégia certa e tava lá no Lolo, sabe? Só teve que lidar com 1 ou 2 voltas a mais ali de desgaste, que é uma diferença grande. Mas enfim. Esse em específico não, Melo, ainda não. Mas eu diria que não é tão confortável, tá? Isso aí eu meio que garanto pra você. É o que o pessoal mais fala. E não pega pod? Depende da estratégia, Zank. Eu acho que não. Eu acho que... Assim, é DRS, muita coisa pode acontecer e tal, mas... Eu acho que não. O grid tá aí, ó. Philip Presschneider. Deixa eu descer minha câmera aqui. Yoni Tormala. Yulas. Então, 2 Alpines, uma AlphaTauri, uma Haas, uma Aston Martin e uma AlphaTauri. Brandon Lee P14, ninguém reparou nisso. Bicampeão mundial aí. Carreton também. Yar no P12. Longuet P11. Fila forte. Fila muito forte. Eu sei que o Longuet tinha ido pro Q3. Jake P10, Wilson P9, Donoso P8, Josh P7. Donoso melhorou, né? Pelo menos do outro evento. Honrar P6, Blakely P5. Vê aqui que o Honrar vai fazer na corrida, fácil, largando na frente. Alf também, ó, pra vocês verem, a galera é bem nova, galera. Esses dois aqui tem 17 anos. Acho que o Alf tem 18, mas... Barry P2 e Rasmussen, frio como sempre, né? P1. É bom, o quali foi muito bom. 16th time, wow, that is impressive. As we said, that is one of the qualifying sessions done and dusted. I want to bring it back to Mr. Alfie Butcher, though. I think we need another word on him. Exato, JP. Ele deve fazer um undercut para tentar alguma coisa. Let's take a little look. Diz, Santos, é que ele não é muito bom de quali, né? Ele é melhor na corrida. Tipo eu. Tipo eu. F1 esports driver for MoneyGram Haas F1 team. It's really good to be back. It's been quite tough preparation, very hectic. O desempenho do carro é igual, Felipe, igual. Sempre o desempenho dos carros é igual. Nenhum campeonato que vocês virem eu correr vai ser realista. Stepping stone to get into the Pro Series and yeah, it's really helped my confidence going into the series and hopefully we'll see that on track. Precision. Então. Ele andava bem até o 18 na real. Depois ele começou a cair bastante. Ele foi bem no 17, no 18. Deu que no Hoffland, exatamente. Sim, Allen, sim, ele sempre pune. Teve uma volta que no F1 2020 o Marcel Kiefer fez no Canadá, no quali, e foi 6.9, que era uma volta absurda. Eu lembro que na época eu fazia 7.0, mas ele fez 6.9 na hora, que é um negócio absurdo. Ainda mais no Canadá, né? E ele fez uma corrida absurda. Ele conseguiu recuperar, né, depois de tomar uma punição no quali, mas enfim, ele fez o quali, tocou no muro, largou lá pra trás, acabou tomando a punição, mas na corrida ele estava bem rápido também. Olha, ele largou 6 corridas, 4 vitórias, 5 pódios, uma pole só. Ele é o campeão do Challengers, né? Que é tipo o caminho pro esportes, vamos dizer assim. É o Yarn e o Brandon, Giovanni. Eles têm 2 campeonatos. Indeed, and we're just getting some replays there now. Guys, talk us through what we're seeing here. This is the final lap here in última volta do Alf. 2 milésimos do Barry é complicado. Of a second, but it puts him up into P2 behind Barry Borman there. And as you can see, you know, there's going to be that relief
to be up at the top, but for him he's also going to want pole because there is an extra point for pole position, so it's a E point. aí foi o 2021. O primeiro campeonato que houve foi o 17, que o Brandon ganhou. 18 foi o Brandon, 19 foi o David Tonitza, 20 e 21 foi o Jarno, 22 Lucas Blake e agora 23/24, né? Could really make a big difference when it comes down to it. But thankfully, A ESPORTS tem premiação dos pilotos? Tem, JP, tem. A premiação, deixa eu até abrir aqui, galera, pra vocês entenderem como é que funciona. Melhor do que eu ficar falando só. Plethora of races that they've got to encounter. We've still got Austria to come later on with qualifying. So yeah, it's still early stages. But it's important to really get yourself kicked off at in the right manner, with the right head. Freddie clearly looks ingrained into what he's doing, and you know, but Alfie Butch has been so impressive in what he's brought to the table. Also really impressed with Ishmael Fassi, by the way, another young debutant who has really risen to the occasion. I know that Williams hold a lot of stock in this young man. He was brilliant in league racing, has adapted to the LAN environment very well. Yeah, and Donoso, a veteran coming back as well. Someone who's recebeu a beta. 2017. But then again, take stock of what you've achieved. Now it's time to think forward. Let's look at Austria. O pessoal tá recebendo a beta? Deixa eu ver meu perfil aqui. Ih, eu recebi a beta, hein? Coisa boa, recebemos agorinha a beta. Aí, Giovanni. Recebemos a beta. Só não posso fazer live, galera. E nem mostrar o código pra vocês também, né? Ó, não pode gravar, não pode fazer live, não pode falar da beta em público, não pode postar nas mídias sociais, não pode tirar print e também não pode mandar e-mail. Não pode fazer nada, você só pode jogar e dar feedback diretamente para eles sobre a beta. Onde a gente tem o link aqui, né? Vamos jogar a beta então. Perfeito. Só vai estar disponível sexta, né, se não me engano. Head down to Slosh Gold, one of the best overtaking spots, and then you've got the tricky sections at Wirth and Roche Curve coming down through Jochen Rindt corner, Invalidation Central, Invalidation City down there, might add. Red Bull Ring are very conscientious of o meu foi 7:58, so if you stretch too far through turn 9, you're in deep trouble. So it's going to be a lottery, probably more so than what Saudi was. Oh, I'm excited. I am excited. But for now, we're going to have a little breather, deixa eu abrir aqui Don't go anywhere because we will be back very shortly. Vou explicar aqui pra vocês. Vou abrir na Twitch que eu acho mais fácil. Explicar pra vocês como é que funciona aqui a premiação deles. Don't go anywhere. Just grab a drink and then come right back with us, and we'll be back with you very shortly. Só quero achar a premiação aqui pra quem faz pole, vitória. Eles já vão voltar aí com quali, então é o momento perfeito pra gente mostrar. Cadê? Tô procurando aqui. Achei. Tá aí. A premiação total, galera, é de 750 mil dólares. Deixa eu só baixar o som aqui, porque tá meio complicado. A premiação total é de 750 mil dólares, tá? E aí eles vão dividindo. Então, 60 mil é para os pilotos, que acabarem no top 5 do campeonato. 640 mil para os construtores. E mais 50 mil por evento, tá? Esses 50 mil aqui, na verdade é 10 mil por evento, e enfim. É isso aí, eu vou explicar aqui para vocês. Basicamente, final do campeonato, top 5 dos pilotos ganham premiação. 18 mil dólares o primeiro. Vamos arredondar aí, vai colocar em valores de real. 90 mil reais, 70 mil reais, 60, 50 e 30. Tá? Essa é a pontuação, premiação basicamente aí dos pilotos no fim do campeonato. Aqui nos construtores, né, quem ficar em primeiro nos construtores leva 625 mil reais. Quem ficar em segundo, 500 mil. Quem ficar em terceiro, 425, se eu não me engano. Não, é por aí. Aqui, 350, 300 mil, 250 mil e por aí vai. Só multiplicar por 5. Então quem acabar em último vai levar 150 mil reais. Só que assim, é pra equipe, né? Então tem que dar aquela dividida.
E aqui basicamente é por evento. Então, quem fizer, por exemplo, a vitória em uma corrida leva $5.000. Quem ficar em segundo, 3.000. Quem ficar em terceiro, 2.000. Tá, então são 10.000 aí por evento, né? Eles colocaram esses 50.000 aqui, mas na verdade tá errado. Porque não serão 10 corridas, serão 12. Então é basicamente 120.000 aí, 10.000 por evento, né? 10.000 por corrida, no caso. Então, enfim. É basicamente isso aí. Agora eles vão se preparar aí pro quali, né? Só volta daqui 11 minutos. Então, tá tranquilo. Valeu, GG, pelo Prime. Tamo junto. Obrigadão. Seja bem-vindo ao canal. O piloto tinha que ganhar o 125. É muita premiação, Giovanni. Não tem esse... Até tem esse retorno, né? Mas eles preferem colocar no bolso. Manda as imagens da beta. Beleza, eu sou banido. Se falar, também é banido. Nunca mais eu receberia a beta, entendeu? Posso falar nada, galera. Nada, nada, nada da beta. Só correr mesmo. Qual conselho você daria pra uma pessoa que vai fazer uma prova? Mano, vai de boa, velho. Não tem erro. Tô sozinho aqui, ninguém acordou. Olha, Davi. Bom dia, Davi. Buenos dias. O seu som está na live aí. Tudo bem. Tô em live, tô em live. Bom dia, live. Porque o carro da Alfa Romeo está verde. Basicamente aqui eles usam uma versão do jogo que é só pro eSports. Então a gente não tem isso aqui disponível pra gente, né? Só no eSports mesmo. E daí eles pintam o carro, tipo... Os próprios caras que desenvolveram o jogo, basicamente, pintam o carro da maneira correta. Então, por exemplo, essa Alfa Romeo verde aí a gente não tem no jogo. No 24 vai ter, claro. Como padrão já, né? Mas aqui, como é no 23 ainda, a gente não vai ter. É a maior premiação do AV? Sim, JP, sim. O piloto se desgasta bem mais que os construtores, Felipe. Cara, os dois são bem igual, na real. Porque assim, o piloto faz parte dos construtores, os dois precisam treinar muito, os dois é a equipe, então os dois meio que estão ali mais ou menos. Só que assim, quem ganha a premiação, galera, faz mais dinheiro de outras formas, não é só essa premiação que vai ganhar, entendeu? É 5.000 pra quem ganha o evento, né? Isso, Pouquinho, né? É o que? Um FANATEC, né? Ou até mais? $5.000 é mais. FANATEC é 2.000, 2.500. 2 FANATEC. 2 FANATEC. Valeu, Pento, pelo sub, tamo junto, mano. Já começou a corrida? Não, agora a gente tá no evento do quali. O próximo quali começa 9h15 na Áustria. Enfim, eu vou até confirmar no grupo aqui se é 9h15. Perguntar pro Iona. Mas o próximo quali começa 9h15, acredito eu. E a primeira corrida no Jeddah, 12h15. E a segunda corrida na Áustria, 2h15. Daí eu não vou conseguir fazer live de nenhum dos dois. Mas, enfim. Amanhã a gente volta em live. Na verdade tem live hoje, né? 9 da noite pra correr CDR. Amanhã tem live apenas da corrida. 12h15. E é isso. Vou perguntar aqui no grupo. Ué. Cadê o...
Não é possível que ninguém vai vazar. Não, sempre vaza alguma imagem, velho. Só não pode ser minha, entendeu? Essa aqui é a questão. Receber mesmo? Aham. Então. Recebemos. Mas não tá disponível ainda, né? É só sexta? Então, é só sexta, só que eu fui ativar aqui e ele não aparece ainda, sendo que ele tá falando pra já fazer o download. Deve liberar depois ainda. Já tá falando que eu ativei, então espero que chegue. Bom dia, Snag, beleza? O quali foi agora, Léo. O quali de Jeddah. Daqui a pouco vai o quali da Áustria. Cuida 50%, Guimel. Bom dia, Augusto. Já foi o quali. O quali de Jeddah acabou de ser feito. Vamos até voltar aqui pra gente ver o finalzinho do Q3, hein? Vamos ver a volta do Berkeley. E o quali da Áustria vai ser daqui a pouquinho. Tem sim, Thor. Tem sim. Tem chance. Grande chance. Bom dia, Fábio, beleza? Qual gap de tempo de volta de quali você acha que ainda tem com o pessoal desse grid? Cara, colocando aqui que eles estão no Q3, eles fizeram na casa de ponto 3, eu faço ponto 5. Eu faço ponto 6 no quali curto, então eu faço ponto 5 no Q3. Eu tô a 2 décimos. Só que é os 2 décimos mais difíceis da vida de chegar, entendeu? Essa que é a questão. Aí ele errou. Né? Perdeu meio décimo aqui. Mas eu só digo uma coisa. Fred Rasmussen. O cara é o maior fã do Rasmussen, ele sempre foi vice. Esse ano é diferente. Perfeito. Esse é o ano dele. That's the big question. Purple in the first two sectors. Can he make it a perfect trio? Lucas Blakely, the current reigning F1 Sim Racing champion, comes up towards the line. Goes immediately though. Third fastest. That final sector was key. Wilson Hughes. Parece uma volta tão perfeita, né? Mas foi na casa de ponto 5 ainda. Não é bom. O Rasmussen ainda falou que ele foi o mais próximo do, tipo assim, da melhor de todo mundo. Só deve ter feito ponto 2, ponto 1, alguma coisa assim. Eu vou perguntar pro Iona depois qual foi o recorde da Ferrari. Eu acho que ponto 1. Se os caras pipocam 4 décimos do quali, eu posso também. Tá liberado. Yarno vai repetir o que você fez na PSGL. É verdade, na PSGL largou de trás. É muita bagunça, velho. Eu acho que aqui tá todo mundo muito mais bem preparado. Um grid muito mais forte. Lá não tinha o Josh, não tinha o Rasmussen, não tinha o Alfie, não tinha o Wilson, não tinha a maioria desses caras. Entendeu? Então não é nada fácil passar nesse grid. Mas vamos ver, vai ser muito estratégico. Vai ser importante. Pois é, Giovanni. O volante 100% reto. Qual que é o seu PB, Davi? Perguntaram aqui. Jeddah? É. Acho que foi ponto 7 ou ponto 8. Eu tenho tudo Q1 dos caras. Quanto que foi o corte pro Q2? O corte eu não vi, vamos dar uma olhada. Acho que 9. Passo fácil. Tá vendo minha tela? Aham. É, 008. Ah, 009. tranquilo. Olha isso aqui, velho. 008, 009, 0010. Não, 010. 017. Tá longe, ainda bem o pai. Oh, incrível como a Alpine tá. A Alpine tá em outra É categoria. vida real. É vida real, vida real. Sempre a Alpine atrás, né? Bizarro. Mas pra você ver, ó, o Ron Har, por exemplo, ele ficou a 40 milésimos de ficar fora do Q2. O Brandon Lee ficou a 1 décimo de ficar fora do Q2. E ele tá em P5. O Yarno foi o que fez PB no Q1, basicamente. O Iona falou no grupo. Tipo, ele fez PB entre todo mundo no Q1.
Então ele foi bem, mas aí no Q2 errou tudo. Foi muito cuidadoso na última volta. É complicado. Esse ponto 3 no controle é possível? É uma pergunta pro Davi. Cara, acho que... não sei, mano. Talvez. Vou te passar o setup dele. Vou tentar. Tenta a corrida... a próxima corrida na CRL lá é Jeddah. Vou tentar, mano. É que lá é setup corrida, né? Mas vou tentar com o de quali depois. Considerando que o ritmo de corrida do Yarn é melhor, na verdade é todo mundo igual, tá? A questão é mais estratégia mesmo. Todos aqui é igual. Eu tenho o mesmo ritmo de corrida que o Yarn. Então, tipo, eu, o Davi, todo mundo aqui é o mesmo ritmo de corrida. A questão mais é quem faz a melhor estratégia, entendeu? Em breve, Paddock, em breve a gente tá tentando ir pra lá, em grid. Bom dia, Fabão, beleza? Aceleração absurda. É que essa etapa de quali, já velho, tem que levar isso em consideração. Within are the top three. Truly stellar. Thomas Ronhaar 5th. Fabrizio Donoso in 6th. Frederick Rasmussen then further down in 7th. Josh Ido, Red Bull looking so strong. Eu acho que se, tipo assim, se tivesse, por exemplo, no CDR, o parque aberto, ou pelo menos iniciar essa sessão, ia ser mais próximo dos tempos dos caras. Não, velho. Ponto 5 dá pra fazer. Dá pra fazer ponto 5. Tipo assim, falar que, sei lá, num Q3 aí eu faria a volta do Blakely. Seria a volta da vida, mas sempre é a volta da vida, não tem essa. Again, such a small margin just goes to show the caliber and also how much all the drivers have caught up over this break that we've had between event 1 and event 2. Yeah, well, as I understand it, we do have an interview standing by. Claire Costing was with Jarno Opmeer. Oh, Jarno, I'm so sorry about that. See the disappointment. A volta da vida eu perdi o contrato. Né? Q1 lap was really good already. Would have been enough. Vamos adiantar aqui. What shocked you? What's surprised you being out there? To be honest, you guys can imagine how hard it is to qualify in Jeddah. Like in Q1 or Q2, every lap counts. And if you do one tiny mistake, falou que é muito difícil fazer o quali em Jeddah. Qualquer errinho no Q1 e no Q2 você tá fora. Qualquer toque no muro você tá fora, porque aqui no eSports eles, desde 2020 eu acho, eles tiram, né, dão uma punição pra você ou anulam sua volta. Se você encostar em qualquer muro. O Nico acabou errando a volta no Q2, mas pode acontecer com qualquer um e na corrida ele vai conseguir recuperar. P2 pra você é fantástico, vai ser muito boa a posição pra corrida. Quão confiante você tá pra corrida, porque quali e corrida é bem diferente. A corrida tem muito mais estratégia ali pra jogar e tudo. Bom, na corrida é muito crucial que você esteja calmo. A gente é calmo, então isso é um ponto positivo. Tentar ser calmo, ouvir ao time, as estratégias. A gente testou bastante estratégia, a gente tem certeza que o pessoal vai fazer uma estratégia boa. Com certeza tudo vai dar certo. Confiante, ó. Tá sorrindo, pô, tá muito feliz. Eu sou calmo também quando tô dormindo. To be honest, I think Austria is gonna be tough one, not in terms of driving, but in terms of the gaps will be so close, because there is not really a skill. Por isso que eu não gosto de pneu macio em qualquer estratégia. Não, o Yarn já usou já o macio já. É que ele prefere o médio, né? Eu também prefiro o médio, mas macio às vezes é bom também. Vai focar na Áustria e vai aceitar o P2 na Áustria se vier, com certeza. Bom, boa sorte, Bari, tamo junto. Tamo junto, né? Ela acabou de falar, we are together. Com certeza. Olha o Blake.
Você lutou muito pelo 5º lugar no quali, não foi? Sim. Primeira vez que a gente fez Jeddah no quali, no eSports, e foi... Não consigo nem descrever quão fácil é fazer o pequeno errinho e encostar em algum muro e invalidar a volta. E toda vez a gente está tentando acelerar cada vez antes, às vezes um pouco antes demais. E ali Q1, Q2 é pura pressão. Foi muito próximo do quali, então muito difícil. No Q3 não foi a volta ideal, foi um pouco pior do que a gente esperava, mas P5 ali no Jeddah tá tranquilo, dá pra gente brigar com certeza na corrida e, enfim, vai ter muito DRS. Vai ser puro caos, não vai? Falou sim. Uma hora você tá por dentro, outra hora você tá por fora em Jeddah, e você tem muro, e você tem muita gente indo trio-wide, então vai ser muito fácil de dar ruim a qualquer momento, mas vai tentar ser cuidadoso na curva 1, pelo menos, para não quebrar a asa e tudo. Agora uma pista completamente diferente vindo. Por conta da Áustria, não tem muro, né? Não tem nada em Áustria. E você vai de Jeddah, onde você não quer bater no muro, para a Áustria, onde você não tem muro, mas você tem limite de pista, né? Então de qualquer forma, tentar evitar aí essa da linha branca. Vai ser interessante para ver como o pessoal vai ficar aí no quali da Áustria. Adaptando conforme a gente for. Com certeza é um desafio bem grande, mas ele já corre bastante tempo no eSports aí. Ainda assim sente a pressão ali no Q2. Se não sentir a pressão também, tem que sair, né? Você não tem nenhum ponto ainda e é muito importante nessas corridas você pontuar bastante, né? Sim, é bem intenso, porque daqui 2, 3 dias a corrida não, metade do campeonato já foi, basicamente, então a gente precisa acertar tudo. Ele acho que vai ser bem cansativo, porque quali, corrida, desses 3 próximos dias vai ser bem puxado. Going to be exciting. This is a sim just behind us, so he's going to get ready, take his boots off and get into the sim. I think Ariana is out and about though, and I think she should be alongside Alfie Butcher. That is correct. I have found my way down to Alfie. Alfie, how are you feeling after that qualifying? Alfie tá feliz. I'm really buzzing. P3 is a great result. Tá buzzing, né? As soon as I made it to Q3, I was really happy, and some of the pressure was relieved. Demora assim mesmo acontecer alguma coisa? Não, demora não, na verdade é muito perto, na verdade, um quali do outro. Ainda mais porque eles não podem treinar entre um e outro. Então eles vão chegar na Áustria e vai. Eu acho que começa 9h15 o quali. Você é o mais novo no grid, com 17 anos. No, it was a very intense and challenging session. We had some issues yesterday with the rig setup. Foi muito desafiador ali o quali, a gente teve alguns problemas ali com o freio. Ontem, né, no caso, mas if anything, it kind of helps me because I have maybe less expectations perhaps for some people, but yeah. Ele falou que por ser mais novo ele tem menos expectativa, vamos dizer assim. O pessoal coloca menos pressão. Faz sentido. Pode treinar? Não, eles treinam dias antes, Giovanni. Tipo, ontem foi o dia de montar os setups e treinar o dia inteiro. Basicamente igual eu fiz no evento das 1000 milhas lá de Interlagos. A gente foi no sábado não, na sexta. Montamos todos os simuladores, a gente passou lá umas horas treinando. Depois a gente foi pra casa e voltamos no sábado e ficamos lá, 24 horas em Interlagos. Só treinando, ajudando o equipamento e aí realmente indo pra corrida. Então eles podem treinar antes, mas não é
Assim, não vão dar menos que 10 minutos ali no jogo. Ó, como eu, ao invés de treinar, tava jogando iRacing. Nada, Luiz. Aquele vídeo que ele postou ontem faz muito tempo. Ele gravou, tipo, em janeiro. Aquele vídeo, sabe? Só postou agora mesmo porque ele tava guardando um conteúdo pra postar agora. Nessa época que ele não pode gravar, não pode fazer nada. É só foco em esportes mesmo. Daqui a pouquinho vai. E de novo a pausa. Ó, o Will Lewis aqui atrás, grandíssimo. Iona aqui. Bari, Longue. Yarno. Resney, talvez. Enfim, o quali começa... 9 horas, eles vão voltar com a live, mas o quali deve começar às 9h15. Não, normal, Giovanni, a programação tá certa, tipo, o quali é programado pra começar às 7h15 e 9h15, então tá tranquilo. Tipo assim, esses 13 minutos é pra eles voltarem em live aqui, tipo, fazendo alguma entrevista, alguma coisa. Enquanto isso... Deixa eu ver aqui o grupo. Os caras na TF10 zoando a Alpine, velho. Meu Deus do céu. Te manda. Quero ver esse aí. Bom, agora é só esperar. 19p20 é sacanagem, velho. É diazinho puxado, viu? Imagina, velho, 2 quali, 2 corridas. O pior é que é um seguido do outro, velho. Tipo assim, eu acho que se você fizesse um quali e uma corrida ia ser melhor, porque você já tá adaptado na pista. Apesar que não tem muita adaptação, né? Mas, enfim. Que hora vai ser a primeira corrida? Tá programado pra largar 12h15. E a segunda 2h15. Vai ter 2 quali seguidos, depois 2 corridas. Exatamente, Gil. Vou mandar pro Gabriel isso aqui também, foi muito bom, né? Uma hora e meia de corrida, uns 45 minutos cada. Na verdade, Áustria já dá bem curta a corrida, acho que uns 40 no máximo cada. Bom, pra gente não ficar ouvindo essa música aí o tempo inteiro, vou colocar algo legal aqui na live. Já sabe. Abrir o F1 22, né, velho? Melhor jogo. Deixa eu ver o que tem na minha Steam aqui. Não, tô falando de música. Ah, não. Isso aí não pode, velho. Até pensei. Eu vou te mandar um vídeo, que eu gravei um vídeo hoje, de manhã. Deixa eu te mostrar. Eita, eu coloquei o nome errado na minha Steam. Calma aí. Velho, aqui eu tô quase abrindo o Eurotruck, hein? Fazer uma viagemzinha.
Eurotruckzinho. 10 minutos de Eurotruck? Não, até 9h15 na real. Ah, Eurotruck, velho. Aqui é Eurotruck. Vou até ligar o volante aqui. Agora vai ter Eurotruck nessa live. Bora, Eurotruck com 100% de force feedback. Vou mutar essa live. Mas a baliza no caminhão. Direção mecânica, né, velho? Eita, que o jogo abriu bugado. Aí, foi. Que horas a corrida aqui no Brasil? É 12h15 e 2h15. Vamos lá. Agora vocês vão ver todos os mods que eu uso aí no grandíssimo Eurotruck. Olha, tem esse aqui que é o meu perfil que tem tipo muito nível. Primeira vez que eu vejo Eurotruck no FANATEC? Não, eu já joguei já no Eurotruck. Olha, eu vou nesse perfil aqui só pra ver o que dá. Absurdo, né, Giovanni? Inadmissível. Vamos ver quais mods que a gente está usando. Dá pra ver aqui? Acho que não, hein? Aqui não mostra. Pista do BR. Aqui a gente tá na Europa, não dá. Eu tenho outro mapa que é pista BR. Não sei se... Meu Deus, a música aumentou do nada. Eu não sei se é esse. Essa música é muito boa. Gerenciador de mods. F4000. EA mapa. Deve ser esse aqui. Eu não sei se eu ainda tenho baixado esses mapas. Esse aqui é um ponto importantíssimo aqui, mas vamos ver. Quero ver o Mauá. Imagina. Contra... Mostrar minha casa. Não perca esse perfil importante. Ó. Deixa eu abrir o jogo, tá travando. Ih, o jogo crashou. Qual foi? O jogo crashou, cara. Por isso que tem que baixar, não perca o seu perfil. Importantíssimo. Brasil é de peso. Brasil é pesado. Calma aí, rapaziada. Vou abrir de novo aqui. Tá pesado o jogo, hein? Nathan, isso aí aconteceu com o Davi também. Ele já colocou a beta, mas ainda não está disponível para baixar realmente. Mas uma hora ela aparece. Acho que não vai. Vou tentar carregar de novo. Jogo bom é da EA. O único jogo bom, velho, é o grande F22. Vamos ver o mapinha. Vai crashar de novo, tá vendo? Não tem condição. Crashou de novo, vamos abrir de novo. Rotas mortais do Chile. Pior que essa é muito bom, Oryx. Tem também na Colômbia, velho, Estrada da Morte. Não sei se é na Colômbia, Bolívia. Vou abrir outro mapa, galera. Esse aqui não tá muito afim. Será que esse aqui vai? Nossa, aumentou o som, velho. Muito alto, pelo menos pra mim tá muito alto. Aí. Vê se esse perfil aqui vai. Ixi, cadê o volante? Tá certo? Tá. Aceleração. Tá, ao contrário, aceleração.
freio. Normal também. E aí, galera? Normal. Tá. Normal. Aí. Vou deixar sem embreagem. Aumentar marcha. Não tá reconhecendo. Coisa boa. Foi. Aí. Pois é, Fabão. Vou tentar abrir outro perfil. Vamos ver se não cracha agora. Só que aí a gente vai ter que começar aqui mesmo, né? Ah, tem expansão para Espanha e Portugal agora. Ah, tem outros países. Albânia, Sérvia. É que a gente não pode ir porque eu não comprei os DLC, né? Olha, velho. Até na Rússia, velho. Que país que a gente começa? Berlim. Amsterdã. Já vou começar em Manchester, velho. Que vai ser a faixa ao contrário, vai dar ruim. Apesar que eu tenho meu próprio caminhão. Mercado de fretes. Vou pegar esse aqui que é rápido. Comprou um FANATEC? Sim, pra jogar Eurotruck. Tá errado? Não tá errado, velho. Não vejo nada de errado nisso. Só colocar o gráfico aqui sem ser tela cheia. A questão é onde é que faz isso, né? Esse aqui tá no modo tela cheia. Mas não é esse que eu quero. Calma aí, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a situação. Ainda não voltou. Tá tranquilo. Quem é esse aí? É o Davi? Sim, tá na cal comigo, é o Davi. Bom dia. Isso aí, galera. Gráfico no máximo. Vambora. Ó. Sente. Tá maluco. Oh. Acho que eu tenho que reparar meu caminhão, hein? Será que tá com dano? Ah, 1%. Vamos buscar a nossa entrega aí. Deixa eu... Não sei se tem algum botão. Tem nenhum botão configurado, maravilha. Vou arrumar a câmera aqui manualmente. Deixar no F5. Buscar a nossa entrega. Nossa, o som do jogo tá bem alto. Essa mão inglesa aqui vai dar problema, velho. Eurotruck no volante de Fórmula. Eu ia falar isso agora, engraçado. Vamos lá. É o Super Truck. Verdade. Aquelas Fórmula Truck que tinha, não sei se tem mais. Era com volante de Fórmula, né? Não, era volante grandão mesmo, de caminhão. Oh, é foda. Só baixar um pouco o volume aqui que tá muito alto. Pelo menos pra mim aqui nesse fone tá muito alto. Bora. Ah, Giovanni, pelo amor de Deus, velho. No Eurotruck a gente não segue regra. Você vai ver isso daqui a pouquinho. Gato. Pois é, Fabão. Na vida real a gente segue só algumas, velho. Passar aqui no meio dessas vigas aqui, essas colunas. A gente gosta de desafio, galera. Bora, ó. Aqui é sem freio, hein? Sem freio. Aqui não existe multa. Eu acho que a multa tá ativada na real, mas a gente ignora.
Fazendo o apex aqui da curva. Que a gente abre bastante. Vou pegar o apex aqui certinho. Agora a gente abre. Fechar esse carro. Fechei, abriu a curva. E vai capotar, hein? Aqui vai capotar. Quase que não faz. Tá faltando asa. Tá saindo de frente. Track Guide no Eurotruck. Vamos lá, aqui a gente abre de novo a curva. Ó a redução. Conta-taco. Mão na marcha. Sobe, fio, vambora. Fazer o apex aqui de novo. Espalhar bastante aqui. É, 13 pra começar o quali, Giovanni. É o que eu te falei, 9h15. Caminhão é uma caixa de sapato, aerodinâmica 0. Porque é verdade, velho. Imagina, todo o vento vindo nessa paredona aqui. Mano. Depois que eu consegui alimentar. Vou passar dentro do posto. Eita, o carro virou pra cima de mim aqui. Tem um carro do meu lado. Vou fechar ele. Ah, sai fora, tio. Deixa eu só... Só abrir sua tela pra mim. Pô, tava dando umas voltinhas aqui pra... Lance de corrida. Gravar um conteúdo daqui a pouco, né? Tô vendo. Pra videogamification. Olha esse bloco perfeito. Isso aqui foi trabalhado. Deixa eu ver. Ih. Isso aqui foi trabalhado. Que isso, velho? Não, mas esse aqui é o quali? É quali. Beleza. O bot tá sabendo bem. Não, esse aí foi muito pensado, velho. Te fecharam por dentro e por fora. Olha esse Ferrari. Não deve ter nem invalidado a volta, né? Vamos lá, top 10 traçados aqui, galera. Deixa eu só abrir a live aqui no meu segundo monitor para eu conseguir ver o chat. Vamos lá. A gente tem 12 minutos para completar essa entrega aí, até começar o Q1. Esse caminho é muito lento. O cara que tá acostumado a 300 por hora não tá acostumado com 80, velho. Muito lento isso aqui. Antes de corrida, ele entrou na minha frente, né, velho? Fechei ele. Tem. Tá acostumado com 300, tá acostumado com 80. Nas ruas, Felipe Souza, um perigo. A gente ficou. Não existe rotatória. Só vai. O apex. Pertíssimo do guardrail. Que agora a gente abre bastante. Tá na última marcha já, velho. Ó, pegou a zebra. Ó como é que treme, galera. Aqui, ó, na linha branca. Linha branca vulgo zebra, né? Eu acabei de chamar a linha branca de zebra. Espero chegar aos 300 na vida real um dia. Vai chegar, galera, vai chegar. No carro, comigo guiando, eu cheguei a 170. Ninguém se orgulha disso, né? Ninguém se orgulha disso. Ó, passar a polícia pelo acostamento. Eita, nós. A polícia deu uma multa pra mim. Ah, traçado perfeito, velho. Eu não bati no muro de fora, ó. Que isso? Muita classe. Nossa. Passar pelo posto de novo. Ah, seguimos. O carro não capotou, a gente segue.
Felipe Ultrapassagens. Já dá pra jogar o beta do F1? É, então, pra mim chegou também o e-mail, mas ainda não dá, é só sexta. Sexta-feira num certo horário lá, eu acho que 9 da manhã no horário da Inglaterra, ou seja, 6 da manhã aqui, mas eu preciso confirmar, não tenho certeza. Aí tu percebe que na vida real não tem linha, pois é. Frio. Ó, lado a lado. Ele tirou o pé. Fraco demais. Vou fechar ele aqui. O caminhão tá sofrendo, velho. A 50 por hora. Não, ele tirou o pé, né, Fábio? Essa aqui é a verdade. Não aguentou. Tô pé no fundo, velho. Vamos. Tem qual marcha? 8ª. Mas já, tipo, já tá em 2000 RPM, tá bem alto. Décima marcha. A Schumacher. Não, passar colado com esse carro aqui só pra dar aquele sustinho. Meu, estou cansado, Refe. Ó, só pra dar aquele susto. Fica esperto, hein, filho. Olha o ônibus, olha o ônibus. Não de... real também. Oi? Duvido desse susto na vida real também. Vai nessa. Não façam isso na vida real, rapaziada. Vou pegar um pouco da zebra aqui. Abre o DRS do caminhão. Abri a carreta lá atrás, né, velho? Eita, aqui vai capotar, hein? Devia ter feito mais aberto. Saiu de frente. Ó, ó, ó. 2 rodas. Sai do meio, tiozão. Sai do meio. Freou. Olha a fritada de pneu no caminhão. Tá usando quanto de asa? Cara, considerando que a frente do caminhão é uma parede, eu tô com 50-50 de asa, mas tá dianteiro. Diminui o diferencial e... Aumentar a suspensão. Bom dia, Boris, beleza? Sabe dizer se o DD Moza R5 funciona no PlayStation 5? Cara, eu não sei muito sobre Moza, sendo bem sincero. Eu acho que se você perguntar no Instagram da King Simuladores, eles podem responder melhor pra você. Não faça isso em casa. É, até porque em casa não tem uma rodovia, mas não faça na estrada também. Liga a bateria. É, não anda essa bagaça. E nenhum caminhão tem esse ponto, fam. Não façam em casa, até porque vocês não têm um caminhão em casa. Também é a estrada, né? Bora. No meio da faixa que é pra ninguém nos passar. Ó, que a gente abre, faz pé no fundo aqui, ó. Abriu. Ó, ó. Fechadinho aqui pra priorizar a saída da segunda perna. Aí, ó, tudo tranquilinho. 12ª marcha. Eu queria saber onde é que tá a buzina. Bom dia, Gabriel, beleza? Traçado defensivo, ó, só pra dar um susto. Fica ligado, hein? Ó, abri bastante aqui agora. A gente vai chegar na... Como é que é o nome daquilo? Balsa. Vamos, fio, anda.
Opa, bom dia. Bora. O que deu que você chegou no Euro 3? Enquanto espero o eSports começar, né? Ah, sim. Já pegou alguma multa na vida real? Cara, eu dirijo faz uns 8 meses aí. 8? 7 meses. Não chegou nada até agora. Uma hora chega, mas ainda não chegou nada. Na vida real eu dirijo direitinho, galera. Pode dar um pouco. Meu Deus do céu. Eu tenho mod, Gabriel, só que eu acho que tá bugado, porque o jogo simplesmente crashava sempre que eu abria. Só colocar uns botões aqui, galera, configurando os negócios. Buzina. Buzina? Por que não tá reconhecendo? Sinal de luz. Não tá reconhecendo nenhum botão aqui, enfim. Buzina é o H. O L é luz. O K é luz alta. Perfeito, vamos com o farol alto mesmo. Sente. Onde é que é a saída? Ih, a saída aqui era aqui pra direita. Dá a volta. Felipe na Fórmula Truck já é realidade. Tenho cartão 11 anos, nunca tomou? Perfeito. Acho que eu não vou tomar nenhuma multa também não. Não sou maluco assim na estrada não, rapaziada. É a provisória ainda, eu pego a normal em agosto. Lembrando que agora a gente tá na outra faixa, hein? Bora, 9h13, daqui a pouco o eSports começa. Dá tempo de finalizar aqui, falta 28 km. Esse caminhão podia andar mais, hein? Não olhem no celular enquanto corre, galera. Que país é esse? Boa pergunta. Isso aqui é Rotterdam. Deve ser na Holanda, né? Eita, apertei o botão errado. Ó, sai fora, sai fora. Ó o Renegade. Fazer o Apex aqui. Perfeito. Bora. Track limits. Eu tô tomando multa pra todo lado aqui. Deu o Apex de novo. A gente vai ter que entrar aqui na direita. Ó o pneu. Arregaçando o caminhãozinho. Bora estacionar aqui, ó. O lugar mais difícil. Só falta isso, né, Giovanni? Pô, agora que eu vi, eu baixei uma DLC do The Sims, mas eu não tenho The Sims. Pra quê? Interessante. Só falta jogar beach tênis, né, Giovanni? Grande Faria Limer. A borboleta vai de ralo rapidinho.
Acho que eu vou errar, hein? Que errei, velho. Sim, vambora. Bom dia, Juninho, bom dia. Yarnes morfou? É, P12, né? Quadro. Morfou no Q1. É, Q1 foi barão. Fez PB. Trabalhador qualificado. Perfeito, fizemos a entrega. Agora vamos ver o eSports. Capaz de receber um Qualiban. Não me fala em Qualiban, velho. Se fosse na PSGL isso aqui, eu já tinha tomado um Qualiban. There's one guy though who's consistently in the theme, and that is Rasmussen, who you alluded to. Second place every year running in the four races we've had here. Truly remarkable. That is quite impressive, isn't it? That's quite something. But of course, P2 is not what he's going to be wanting. He's going to be wanting that victory. But before we even get to victory, we're getting ahead of ourselves because we still have qualifying to go. As I mentioned before, make sure you let us know how much you enjoy F1 sim racing. Being back with the hashtag F1 esports, I just had a little look while Claire was interviewing. So I'm keeping an eye on it. I can see what you're all saying. And Claire is ready for us once again. Claire, who have you found? The tallest man in the world. Ai, Dani o Dani. alongside Olha, já me. estão no Not lobby, racing deram today, pronto. we'll be racing Lobby fechado. tomorrow. We're just going to wander over towards your sim. How are you feeling? Is it a bit weird to be watching from the sidelines today? Yes, it is. I'm a racing driver at the end of the day, but I have two fantastic teammates, and it is a team o Dani disse que é um piloto de corrida no final do dia, então ele quer correr, né? Não quer ficar de lado, mas enfim, 6 corridas em apenas 3 dias é doideira e tem que trabalhar muito em equipe, dividir as equipes no caso, para ter o melhor performance possível. Going out there and racing as much as you can and practicing. So, but does it feel weird not to be out there practicing? Parece estranho não estar lá treinando nem correndo, mas amanhã eu vou correr, então estou tranquilo. E todo o resultado que o time pegar, sabe que o pessoal vai estar bem feliz lá na equipe. And I will be really proud of them if they perform great today. Yeah, well, obviously one of your teammates, Jarno Opmeer, didn't quite have the qualifying session. Pois é, ali no qual ele está bem rápido. Aparentemente o Jake estava rápido em Jeddah também. Get it together in Q2. Could you talk us through a little bit of what you saw? Yes, so Jeddah is a street track. Porque você não está aí, porque a gente tem um pouquinho para melhorar ainda. The field improved quite a lot from the first shots of Q2 to the second one. And Jarno probably took it a bit cautious, but at the end of the day, it's only one lap, and sometimes mistakes can happen. But you can score big points in the race. He showed in the past Você pode marcar bastante pontos ainda mesmo largando em 12º, então dá para pontuar na corrida, ainda mais com a estratégia na corrida. Yes, exactly. Lots going on. Well, Dani, thank you so much for joining us. We'll speak to you tomorrow. Olha que você está torcendo na F1. Cara, eu tô torcendo mais pra McLaren recentemente. Thank you very much, Claire. Lovely to hear there from Então acha ganhos construtores. It's time for me to leave you again, and that only means one thing. That means qualifying is upon us. Ferrari. Gonna leave it to the pros. Take it away. Bravo, Ariana. Much appreciated. And we'll look ahead now to the Styrian Mountains, Mr. Gullis. From one of the longest circuits on the calendar to now one of the shortest. And a track that we've been to, as I said before, mais rápido em Jeddah é 25.600. Ficaria 2 décimos e meio depois. This circuit of Red Bull Ring has had many former names as well. The Österreich Ring, the A1 Ring, of course now known in the modern era as the Red Bull aquilo, Ring. né? Não treinei com setup de quali, não treinei Q3 também. Talvez a gente chegue aí tipo a 2 décimos deles. 1969. And looking back historically, we've had many great drivers take victories here, including 2 champions, Jarno Opmeer and David. Eu também quero, Luca. Like I said, o Piastri estava muito bem em Austrália. Teve uma pista que ele estava bem na frente do Norris. DRS zones here, despite the vastly shortened circuit, but still the hazard Jeddah, run deep here. Yeah, certainly, and the biggest hazard in this qualifying session will be that of
invalidating your lap time. It's so easy to run over those white lines because you're just carrying so much speed around this corner. Turn 1, you're going to be kind of penalized. John Evans vai estar no quali, lugar do Danoso. Nosso grande amigo, Gabriel. John Evans está no quali, nosso grande amigo. Ai, ai. Tá no lugar do Danoso. All the way through there, and all it takes is just 1 slight millimeter the other side of that white line. It's all over for you. But we've got a couple of drivers out on track on the intermediates. It doesn't look like it's raining at the moment. Looks overcast. Looks overcast. It is overcast, but I can't see any rain out on track. So we're just getting the intermediates on at the moment, just to again make sure nothing has changed since they got out of the rigs. Maybe when they got out of the rig, they could have knocked something, and the pedals aren't working on the steering. John é o engenheiro? Sim, o John é o engenheiro da Ferrari. A set of soft tires, but I will keep on pushing this. All right, let's put them all out on intermediates at the start. All push for a 1 point. Meu Deus, ele põe um cronômetro no volante. Eu vi isso aí. Jed Norgrove, one of the first Que to make his way out on track, someone who I think shocked many back at Bahrain with such an illustrious performance, was very much a wall of defence, I would say, for AlphaTauri, but he impressed nonetheless. Yeah, I think really impressed. I think he kind of went under the radar because we were talking a lot about Alfie Butcher in the build-up, and obviously he had a great qualifying performance, and Jed just all of a sudden was up there fighting for some amazing positions. Qualifying was a little bit more disappointing last time around as we were o pessoal tá saindo só de Inter, mas... You know, this is a different track. This is a different mindset. Forget about that now. Go full out. Wilson Hughes there. Moreno, velho, não vai ganhar uma. It's very strong. This is one guy who did manage to bounce back from Bahrain. Obviously, there's a bit more time difference between that. Bahrain was 6 months ago. Wilson so it's a lot easier to get out of that mindset and prepare yourself for this event. But Jed Norgrove has to do that in such a small amount of time. But these guys, they put the effort in. They put. Cadê o Ismael? Nós temos horário. I'm sure they can push up to the side. Yeah, I'm sure they can. Barry Burraman, who we're currently watching on screen. Cadê tu ali em breve, Fabiano, em breve. Ventured out for even a intermediate tie lap, but this is very similar to what we saw back at Jeddah too. Obviously the drivers favoring to try and conserve time. Olha aqui eu coloco 2.6 de pole. Igual para ser. Eu vou de 2.720. 2.780. Yeah, I'd imagine if they saw some rain on the radar that they'd be getting out there straight away on the soft tires and not worry about these intermediate runs at the start. But Simon Weigang looks like he's going to give us something to look at. He is on the intermediate tires. But let's see how he does. It's a bit more difficult. You're going to actually have more grip in the first couple of corners because you have that extra Uma equipe que você gostaria de guiar ali qualquer uma. Bem sincero. Até a raça que é interessante nessas horas. Ah, fica. Qual equipe você iria, sim? Sim, é bem isso. The views here around in Austria on the intermediate tires. It's a great circuit, a lot of rise and fall, and a lot of beautiful nature around the outside. There's lots of wonderful nature around Styria. I've had the pleasure of visiting it myself a couple of times already, and it's certainly ele vai ser 2.345 jamais. Se fosse no F1 2020, isso daí é o tempo do Q1 no F1 2020, A pole foi 1.9. Ah, é muito bom, Fabiano. Tem nem que comparar com outros volantes que eu já tive. É que eu não testei outro DD assim. Testei na BGS, mas 3 voltinhas. É, mas é bom. Tem que falar não. Eu acho que eu testei o DD da PRS também nas 1000 milhas de Interlagos. Eu achei o volante muito bom também, mas eu achei o pedal do acelerador deles muito melhor. Sim, que é melhor, mas esse aqui eu achei fraco comparado com o deles. O deles é muito rígido, é como se fosse um freio assim mesmo. E eu achei melhor esse acelerador mais rígido assim. Eu acho que vale, Fábio, acho que vale. Vale porque o JP trocou. O JP foi do T3PA para o TLC Pro, que é o com do céu. Assim, no começo vai sofrer bastante. O JP tava tipo um segundo mais lento por volta. Mas depois pega o jeito.
for a good 30 minutes, and I think I saw them do about 1 second each that whole time. So, I don't know. Well, he's actually marked in the previous Não, o F1 não vai bem no virtual, não. Não sei que seja Verstappen. Aí assistência, sim. 0 assistência. Off the back of Jeddah, very different circuit here though. Maybe doesn't akin to Fassi's strengths in terms of racing, tends to do extremely well in circuit environments, maybe less elevation. We'll have to see how he copes with Austria, but tem I don't know quantity, because we haven't seen him much bar the opening 2 rounds, but what we have seen, well, certainly from what we can take from the sandy circuit, should we say, at Bahrain and Jeddah. As corridas são no mesmo dia do quali. A corrida vai ser de Jeddah meio-dia e 15 e a corrida na Áustria 2h15. Porque o Lakers vem forte? Sempre vem. Simon já saiu de uma cedo. Extremamente cedo, vai fazer 3 voltinhas. Runner lap here with Simon Weigang. He's out on the out lap at the moment, so he's just going to be building up those tyre temperatures. As it is a shorter lap, there is less time to engraçado, o Simon é bom na Áustria. Sim, ele pegou 2020, acho que P6, né? Quali. Todos os anos ele foi bem aí. Sim. Doesn't mind a scrap out on track, and I'm sure he'll be looking to try and bring his very best. Has spoken to me as well about the intense hours he has put into this. He actually showed me his hands, and we could display that actually his skin was shedding away with the amount of hours that he had spent on the sim. So credit to him, he's put the work in. And Aston Martin have had so far a reasonable day with Fabrizio Donoso stepping up and claiming a top 10 in great style at Jeddah. Different driver though alongside Simon. It's John Evans, debutant from last season. Yes, certainly, but not in. Oh no, he is in the rig today. I didn't know. I thought it was Fabrizio Donoso, but no, there he goes. He is in the rig alongside Simon Weigang. Interesting dynamic because obviously Fabrizio Donoso had such a strong performance. John Evans está nervoso, Jeddah, whereas Simon Weigang wasn't quite as up a expressão de nervoso. But maybe that is going to be the benefit to those teams who are happy to chop and change their drivers, because Fabrizio Donoso could have put all that effort Simon into abriu a Jeddah. volta. Now Evans can put all the effort into Austria, and you can really maximise that, whereas Simon's had to practice this for 2 circuits in such a short amount of time. And we're not even talking about the later 4 circuits that we've got tomorrow and the day after that. Foi perfeito. I mean, if you look at the 2 drivers themselves, they'll be looking to come back fighting. I mean, John Evans had a debut season 16-0, não é tão bom não, primeiro. 7 races, and even he would admit that it didn't really go to plan, but still at the same time, it's a renewed season, O cara vai e faz 2, né, na primeira volta. As well to boot, and you've got to bear in mind, I mean, we've got a 6 race event period here this week, so it's very intense. You know, it's no question that some teams are going to opt to swap drivers in and out. But if you look back at John Evans' history, I mean, as a league racer, competed at the highest level on Xbox, as well as one of the large major John Evans competiu no nível mais alto do Xbox. Ele estava junto. Into F1 sim racing and has done so brilliantly. Has a lot of promise, a lot of ability. Tem brasileiro na competição? Ainda não, Marcos. Em breve vai ter. Foi pro box. Só gastou macio, né? Só gastou. Yeah, that was strange. It's just kind of like bailed out at last minute. So I'm not Quem você acha sure que ganhou o whether he campeonato? may be invalidated at the end of that lap time there. Davi, eu sei que vai falar o Rasmussen. Eu acho que fica entre 3. Rasmussen, Honhar e Arm. Esse cara tá pálido, é impressão minha. Tá pálido. Ah, não, era só a câmera. Eu ia falar pra tirarem ele da arena e fazer um exame de sangue. For our first lap around Austria, as you rise up the hill going into turn 1, and you can just look at the concentration on his face. A little bit of correction on the steering wheel, maybe got it out a little bit, a tad wide on the curb to correct the steering wheel. A cara que ele fez pro curvão foi uma merda. Towards the second corner and then into the tight hairpin of turn 3. If I turn around, I can see it behind me. There he is, and he's going now down in towards turn 4. It looks like he's pulling over to the right-hand side, but I think he's still on a hot lap, not invalidated just yet. No, he is conserving the battery. You can see the red light is flashing, so Ulas must have made a mistake on that first corner. Now conserving battery, so won't be going for a lap on this one. No, Ulas is Quando faz inscrição da ESPORTS, cara, tem que ser muito bom, tem que passar nas classificatórias, tem que estar nas equipes corretas, no momento correto, tem que ter os contatos. Mas não tem uma inscrição não pra você entrar não. Would go on to take the title, and Ulas, from my perspective, watching him,
Vai de frente. Ele já vem pra 3-0. Really coming of age acho que moments, ponto where meio. of course he managed to pull out this truly bizarre, but it worked, undercut strategy that really brought himself to the forefront as we now watch Alfie Butcher trying to leave everything out on the circuit right now towards the line. What can he muster? Goes fastest with a 103, 144. His teammate Ulas quite a ways off the pace. Thomas Ronha immediately going to the top now and Esse onboard eu tô maravilhado, velho. quicker than Alfie Butcher. Vai seguir fazendo live ainda na Twitch, Gabriel? Vou. O carro todo daqui. Yeah, Alfie Butcher only 1,000th of a second, and there goes Barry Borman. So yeah, Ulas just made that mistake into turn 1, must have run it out wide there, and unfortunately that's cost him, and he's going to have to definitely use a new set of tires. John Evans. Opa! Corners, doesn't invalidate the first one, cuts along the Corta, corta. Ah! right onto the white line, coming onto the last 3-3. corner, crosses the line, and there's going to be P5. Penúltimo, vambora. Galera, só deixando em contexto, por que a gente odeia o John Evans? Ele é um cara extremamente... Exatamente. Eita, como é que eu levaria do... Ele tirou o pé. Por que a gente não gosta do John Evans? Ele é um cara extremamente tóxico, principalmente na época do Xbox. Ficava falando que BR não tinha que correr nas ligas e tal. Então, hoje todo mundo aqui do chat, inclusive, odeia ele, tá? Então a gente torce contra o John Evans. Ele é arrogante e preconceituoso. Pronto, falei. Exato. Nossa, mas um monte de gente tá saindo fora na última curva e não tá invalidando. É que perde tempo aqui. Tirou o pé. Mas mesmo assim, o Longuei fez isso, só quando é que tá. Ah não, olha esse. Não, 143, 144, 145, 146. Que é isso, mano? Pelo amor de Deus, cara. Nem sabia desse cara, mas já odeio. Não, já pode começar o hate aí. Eles não estão correndo de luva, corre basicamente quem quiser de luva. 6, 9, nossa, mano. E F. Apenas. Eu correria de luva, porque eu já uso luva naturalmente, mas vai de luva quem quiser. All the way down to Head Reno, got there in the end. Down in P15, which is right on the cusp there. So it is, like I say, it's going to be ainda não, Pedro, ainda não. Between the whole field that, yes, okay, your first lap, not the best one. You're not up at the top of the field. Thomas Ronha, though, feels like he's very happy with that and thinks he's not going to be beaten. O John tem que ter a última volta do Q3 anulada? Não, ele não vai passar pro Q2, ele pode ficar em paz. Atenção, ele nem passar pro Q2. Tem Holanda nesse... Tem. Na sexta-feira, se não me engano. Quero ver como vai ser esse quali. Holanda e Texas. Holanda, toda vez que tem Holanda, cada ano que passa o quali é mais próximo. Sim. Imagina os 10 ao mesmo tempo. Não, no Q1 eu lembro lá que acho que foi 2 décimos, 1 décimo e meio diferença, uma coisa assim. Da minha câmera. O vídeo inteiro. Eu lembro que no Japão também foi 2 décimos o grid. Dá sim, Weber, dá sim, com certeza. Só treinar. Só querer, né? Você espera novidades na F24 que não piorem. Só isso. Vamos descobrir que dia? Sexta-feira. Todo mundo em live no Discord. Alguém no controle faria um tempo desse? Tá aí, ó. Tem alguém que faria? Davi e Gabriel. Digam, vocês fariam aí 3-1? No quali curto eu faço. Pois é. É que na Áustria. Meu PB é 3-0 na Áustria. Então. Meu 2-8. O meu é 2-9. Fiz 3-0 na PSGL, então foi um bom quali. Você pode fazer live sexta do 24? Não. Não posso fazer live, não posso tirar print, não posso comentar de como tá o jogo, não posso postar em canto algum.
Vocês só sabem que eu ia ali, mas eu não posso fazer nada. É, do da Visioning. Meu 2.9 Gabriel 3, velho. Bom, você tá um décimo fora, você cai de P1 pra P10, outro décimo de P10 pra P17. Ontem na Grand Prix foi assim, foi acho que o décimo do P2 ao P9, o P3 ao P8, sei lá. É, só os 2 primeiros ficaram mais pra frente. Eu só acertei a primeira volta do quali, ai que decepção! Errei a última, acho que na segunda eu fui atrapalhado e na terceira eu fiz skate embaixo da ponte. É, a primeira eu acertei. Quanto tempo a beta vai durar? Sabe, Gabriel? 4 dias, né? Cada sessão é 3 dias. 3 dias. Na manhã do 4º dia eles fecham. Não vai dar nenhum spoiler? Não. Absolutamente nenhum spoiler. Blake é igual você que muda o cabelo. Cara, ele tem barba. Cabelo e bigode. É. Falou porque eu tô óculos. É. Aí a minha torcida pra ser campeão do mundo. Todo mundo apostando em Rasmussen e Riar no Ron Hard, eu tô apostando nesse homem aí. Eu gosto do Blake, mas eu sou bem Rasmussen. Faz muitos campeonatos. O dia que ele ganhar, eu penso que tô sem pra outro. Mas até ele ganhar, eu vou torcer. Ah, errou! Errou de novo! Nossa, o que ele tinha de tempo ainda é brincadeira. O cara falou que iria ficar na frente, né? O cara foi P9. A meio décimo do P1. Bom. Com o Rai já abandonou, hein? Off também. Ih, o Brandon já não abre mais não. Abre. Ele tirou o pé, sei lá. É, ele gastou a bateria, deve ter tirado o pé. Será que dá tempo? Dá. Assim, ele precisa correr. O pessoal, né? Os pistas estão estranhos. É que toda vez que ele sai da pista, galera, eles tiram o pé, então acaba não invalidando. Isso aí acontece com a gente também, tipo, normal. Vamos, gente. É mais rápido mesmo, Gabriel, 60 FPS. Você joga num nível absurdo de jogo, é mais rápido. Agora, se você tá, sei lá, no segundo do recorde mundial, já não importa mais. Josh em P2, vamos! O Lucas tá perigosinho. Ele vai cair no kill. Aí. Red Rasmussen. É. Nossa, dá pra enxergar tudo do HUD dele, né? Né? Lucas. Jake passou. Vamos! John Evans fora. Yarno passou. Ficou muito triste uma notícia dessa. Agora com o Ruben ou Simon não? Simon não passou. E o Ruben não vai mais fechar a volta. Não vai mais fechar. Nossa, por pouco. Alpine de novo, último. Não foi o Alpine que falou que ia dar o melhor dele? Foi. Porra! 2,40, velho. Ah, o Blake passou na P15. Ah, pacificou, vai acabar. Um décimo do P4 ao P15. É, minha torcida é pro Josh, pro Blakely e para o Simon. Tá vendo? Que abalo. Eu fazia um 2.9, confia. Fred, Josh e Jed. Eu gosto do Jed. Gente fina. Salve, Lux, beleza? Tem que passar por um Qualify, como funciona? Gabriel, sabe explicar como é que chega no ESPORTS? Ah, tem o Qualify aberto, que é pra todo mundo fazer.
É geralmente um cenário com os bots, onde todo mundo tenta fazer o tempo mais rápido possível do evento. Os melhores passam para a segunda fase, que é um torneio entre os classificados, e os que forem melhores nesse campeonato vão para semifinais lá para fora, onde eles fazem uma bateria de corridas, etc e tal, para tentar chamar a atenção das equipes, conseguir um contrato e ir para a final, que é onde o pessoal tá agora. Exato. Esse é o caminho. Olha o Wester. Não dá pra você também, Gabriel. George was just saying that it was such a surprise to see you knocked out, and I have to agree, it's such a surprise to see you here. Just talk us through what happened. Well, I was coming through for a good lap to get into O Ismael ia passar porque 2 errou as últimas 2 curvas, acabou perdendo bastante tempo e acabou não passando por 6 milésimos. O grid está muito próximo, não pode fazer nenhum erro. E aconteceu comigo e a gente não passou por Q2. Just shows how tight the margins are in F1 sim racing, doesn't it? Yeah, like I said, like everyone says, the grid is very close and you cannot do any mistakes, like I said before. Depois que o Luke Smith foi mandado embora, né? A Alpine perdeu tudo. Perdeu. Era o único decente que tinha. Quem que tá no lugar dele mesmo? É o Persneider, o Pedrene, quem? O Persneider, o Pedrene e o Patrick Sipos. Ah, tá. O Pedrene não tava, né? Ele que entrou no lugar do... Não, acho que era o Persneider que não tava. Tem que esperar as equipes escolherem. Os melhores vão. Na verdade, todas as equipes estão 3 pilotos. Então, por exemplo, a Mercedes tem o Yarn, o Jake e o Danny. Quem tiver mais rápido, corre. O Yarn vai correr todas porque ele é o principal, né, piloto aí do eSports atualmente. Mas vai ficar trocando entre Jake e Danny. Quem tiver mais rápido, vai. Basicamente é isso. Looking back at Jeddah, so great. He alluded to Red Bull Ring being very similar. Could effectively lose points off the back of this. Shanaka sem nenhuma equipe. É um cara que eu acho que precisava estar ali numa Williams, talvez não. Mas precisava estar, sei lá, numa Alpine, velho. Alguma coisa ele tinha que estar correndo. Aston Martin. Devia dizer, fez o lugar pro John Evans, não quis esses caras na cabeça. É, close to perfect. And whoever Qual is going to be fazer o quali de Aquela Mercedes aleatória. É o Jake. You go to somewhere like Spa, it's a very long lap, there's a lot of corners. Qual o sentido de fazer a classificação inteira e não ter a corrida? Então, eu não entendo, velho. Eu acho que faria muito mais sentido fazer o quali, a corrida, depois quali e corrida. Terminando esse quali, eles podem treinar a corrida pra próxima? Sim, sim. Ah, tá. Brandish the banner of irony here, but obviously he was driving the Williams as well, and não, Igor, ainda não. Again, you carry the speed too hot, you're going to make a mistake. Going up through in turn 7, it's no different to turns 9 and 10 here at Austria. Alvaro Caraton, though, one-legged in the Williams team. Yes, certainly, but now all focus is going to be on him for the team. So at least it makes it a little bit easier for the guys who are behind the desk, because they only have to focus about one driver now. But they're definitely going to have to be getting their notebooks out and going through strategy later on for the race. We're seeing something very similar to what we saw last time around. All the drivers out on track. And some of them will be setting lap times, and some of them will just be testing their stuff to make sure everything's in order, or get themselves in the right eye, ready for this Q2 session as we head through the final corner. Now, will Caraton finish the lap? Yes, he will. He is going to finish the lap through the final corner and not do what his teammate did, run out wide there. He keeps it right on the white line. It's a 1:03.1. It is a very decent lap time, but that certainly has to be on used tyres. Yeah, Alvaro Caraton at the top. Alfie Butcher goes second fastest, just in behind. So the initial, getting those first laps in. Yoni Tomala doing the same, a 1:03.287, situates him just in behind Butcher. Tomala, who has had podiums in his own right in the past. Thomas Ronhard, who was blistering Bahrain. And they've got good promise heading into Jeddah. They'll want to try and figure the same here this time around, as we see Nicholas Longe once again going to the top, and he's proven that he is still Frederic Ranz. once again typifying it in his favor. Acho que vem ainda. Just seems to be the case that Tá me deixando sonhar.
Porque esse tempo não passa porque treino de jeito. Não. Give someone else a chance. What's going on here? He's absolutely flying. I just wanted to note Thomas Ronhart on that flying lap then picked up a fantastic slipstream from the car ahead all the way down in towards turn 2-3. So it's going to be interesting to see what lap time he can put in, because he hasn't actually completed a lap here. But there's Freddie Rasmussen at the top of the timing sheet. Legal que ele sempre foi magrão, né? Aí ele foi fazer entrevista pro... Depois da pole, eu só vi o comentário do Kiefer lá. Is Rasmussen bulky? O homem tá no projeto. Projeto campeão. Bom dia, Gil. Não, calma. Pro esporte tem que arranjar muitos hinos diferentes. Só se for o Jarno ou o Ronhart, aí você bota o hino da Holanda. Cadê o hino da Dinamarca? Estamos em live, Tá saindo meu som na live? Definitely. For Longe though, it's interesting to see that he's up there this time around. Obviously got knocked out last time in Q2 in Jeddah, so he'll be wanting to bounce back from that and put himself right at the up to the front. Foi anteontem. Just because you've got a good bank lap in doesn't always mean you can guarantee it. Like we have seen in the past where some people think that they're safe, retire from the session, and it comes back to bite them. They get knocked out in Q2 or Q1. You do have to make sure you get your timings absolutely right. Of course, one of them was Alfie Butcher. He retired from the session or didn't go out for a second run. He has got his spare soft tyres available to himself, even whether he wants to use them in this Q2 session or save them for later and has that confidence to get into Q3. So that's going to be one to watch later on. Yeah, the light cloud still remaining with us for now, so no changes, but it's looking a little brighter in comparison to Q1, so I don't think we've got any too major... Get the sunnies on, why not? Yeah, I've got them in my bag, so we'll perhaps snip those on. Probably won't do us any good in an arena like this, but we'll give it a shot. Brendan Lee, who we can currently see in shot, also getting himself set for another run. He himself after the disappointment at Jeddah. He has actually listed a timed lap again in a situation where you've got just under 9 minutes still to go. And you've effectively got 2 runs here at this point, Aiden. Yeah, that doesn't really surprise me, because last time at Jeddah we did see quite a few drivers go for that primeira coisa que o Felipe faz é clicar com o botão direito e ficar esperando o hino da Holanda pra poder mutar. Hoje não fiz que eu não tava preparado aqui, mas toda vez. Ele vira quanto? Cara, não falei curto 2.9. Mas é aquilo, né? Áustria é Áustria. São simplesmente 6 curvas, mas é difícil de acertar todas juntas. Brendan Lee getting that car ready for his hot lap, building up that tire temperature, making sure the batteries, of course, 3.0, pneu gasto. Agora vamos fazer 2.9, 2.8. Heading into the turn 1. Hard on the brakes it will be when he arrives there, and then really ride the inside of that curb. Not too much to unsettle the car, because then it's going to throw you out to the sausage curb on the outside. Now arriving on board with Ulas, who had a fantastic Q1. He had a fantastic stellar Q1 in fact, and coming out of Remus now. Chance de invalidar grande é, então. We will have DRS. That'll take you through towards turn 4 at Slosh Gold. You need to make sure you take as much curb on the outside before cutting inside out of turn 4, and then it's turns 5 and 6 at the Roche and Verth curve again. Utilising the curbs and cutting down deep to the inside again. Be careful of the gravel. Just licks it a little bit on the front right, and that's invalidated the lap time. Again, the white line's perilous here at Spielberg. And even the gravel is sucked him out into there, and sadly that is the lap done for Ulas. Sadly, but we saw this last time. The first lap didn't go well, but the second lap, hello. Let's see if he can put it right up at the top of the board once again and get himself into Q3, because he'll be wanting to bounce back off a poor performance in Jeddah. He knows he can do better than that, and let's see if he can actually put himself at the top this time around. But he's built up the battery, he's just going to go again. Yeah, well, Brendan Lee did exactly that. We saw how close he left the timer to the very last moment. Of course, it was enough to break him into Q2. He was just trying to conserve that energy, trying to break the save the tires as well. Don't use and abuse them when you don't need to. As now Lucas Blakely makes his way around the final 2 corners through the Ockenrink curve. Very fast pace as you electrify up the final 2 corners here. And the current champion is going to look to release the stellar time. Maybe even to knock Rasmussen off his perch as he makes his way through the Olha quem validou de novo. 2.9. Yeah, lots of drivers still yet to ele vai step ter there. uma volta Fastest só. lap times we're watching on board now, and there goes Barry Borman right to the top.
a 0.3. Watching on board with Luke's teammate Wilson. Going to put himself up to P5, but it's still in that mix, but I'm not too sure whether that's going to be safety for themselves just yet. Alvaro Carreton through the final 2 turns, rides it right on the white line, comes line, long into the point 2s, and Alvaro Carreton goes into 5th. Now watching on board with Jed Norgrove, will want to bounce back from that Jed flying around the final corner, across the line, and it is going to be up there in P2, also in the point 2. O cara é muito bom, não tem como, não tem como. You know, we got a little bit hype. Maybe someone else is going to be there, but of course, Mr. Consistency in P1. A little bit of a tank slapper there from Yoni Tormala out of the final corner. That is on the cusp. Don't discount Brendan Lee, they're going 4th fastest, but 3 drivers straight away going for the 102.862s. So we speak about Jed Norgrove's brilliant around Bahrain. I tell you what, a surprise package at AlphaTauri, but now enlisting some competitive 102 times. I probably didn't expect to see these as such until the remaining few minutes of the session, but we have got them now. They're alive and kicking, and Yoni Tormala, speaking of alive and kicking, to stay that way, he needs to break out of the 1.5. Yeah, someone else needs to look. Não, ele saiu, fez 2 novos, só que invalidado. Vai ter que colocar o pneu e fazer só na última mesmo. Don't need my warm-up laps. All I need to do is one lap at the end, save my tires, I'm going to go for it, and I'm going to put it right at the top of the board. Or, potentially, he's been out there and he's got himself invalidated. Finalmente o Esporte está fazendo essa de colocar carro base. Sim. Demanda dos pilotos. The Mercedes are primed, and something that they're so used to. Of course, they generally work together a lot alongside Danny Berejnay. And Mercedes have been very active in trying to restore themselves back to the Marcos, cara, veio pra acabar com tudo. sim racing action. Of course, champions with Brendan Lee. Assim, a primeira etapa lá já mostrou que ele tava forte, que com dano na asa, pegar o P4 que ele fez é absurdo. Back after losing it for the first time, as now Jake Benham gets himself set. Bom dia, Igor, bom dia. Slowly just getting prepped for one final run, or whether it's the case he's coming into the pits. Hey, I'm not Hockey. sure, but this is the type of thing we saw from Brendan earlier, just energy saving, leaving it to the last minute. Yeah, I think he's just. I think he might have just run out of fuel. They want to be running the fuel as low as possible so that they have enough for that fast lap. But then on the cooldown lap, it doesn't really matter. As long as you're out of everybody's way, it's fine. One thing I do love to see is when we see Freddie Rasmussen come into. Ele ligou um modo de ou eu ganho esse ano ou não ganho nunca mais. To look at all the sector times, not just of his own lap. Thomas invalidou a volta, Léo. Comparing his lap to all of the other drives to see where they're going quicker and where he thinks that he O Rasmussen, que é esse aí na tela, ele é dinamarquês. Ponto 9, desenho, ponto 9. Frederick Rasmussen, though, still right at the top O Mar já of the saiu, leaderboard. só tem uma chance. Still quite, a couple of hundreds separating them, which I think in the context of what we're seeing, Hayden, is quite an amount. Yeah, but they're in the 208. Ele saiu com 5 minutos, então ele tá meio cuidadoso. Deve ir para mais de uma tentativa com o mesmo pneu. Be one of the last to cross the lines. You have that option. You can see, oh, okay, I'm actually safe here now. I can back off and still save, a semi-use. Like, it's only done a half a lap, really, of pushing. Well, it's how's your bottle? Fez a corrida da primeira pista. A primeira pista de hoje foi Jeddah. E foi Rasmussen. Bari P2, Alf P3, Jarno P12. Tem mais de uma corrida hoje? Tem, Pedro. Meio-dia e 15 larga Jeddah e 2h15 larga Áustria. Por toda a produção que tá tendo, eu tô com uma leve impressão de que esses qualis são gravados, viu? Mas eu acho que as corridas serão ao vivo. Não, pelo que Iona falou, não, gravado não. É ao vivo. Ah, não? Não, é. Ah, então tranquilo. Tipo, na hora que fechou a volta do Q1, Iona falou, o Jarno tá picking. Is this now that break that we've seen that all the other drivers have now caught up to him and Thomas's pace that he had in Bahrain is just completely wiped out? Or was it just, Os carros são desempenho iguais, André, já. In Jeddah, but let's put ourselves back on top. We're going to watch on board now with Thomas Ronha as we start a flying lap here in Austria around the final corner down towards the line, and let's get the lap started as we rise up the hill, braking just after the 100-meter wall. Take the inside curb, but don't go over the sausage curb. DRS open, keep it to the right, and then get it back over to the left, just to get that shortest distance and not lose a valuable thousandth of a second. Run either wheel over the curbing
Esse vácuo aí, hein? Ele fez 958 na inválida dele, hein? Ele vai pegar muito trânsito no último. Disrupt him. Keep the car on the right, then throw it through this fantastic double left-hander. Don't do what Alfie Butcher did and get it caught up in the gravel there. He doesn't. Don't touch that curb on the inside either, because it's just going to loosen the car and you're just going to throw all your laps on away. He's only half a tenth up, but this could be a very, very important lap there for Thomas Ronhard. Don't invalidate now. This is a fantastic lap. Don't throw it all away through the final couple of corners, right on the white line, down towards the line. Where is it going to be? And he puts himself up into P3. And for now, that looks safe. Oh, I tell you what, a clutch lap there from Thomas Ronhard when he needed it the most as well. Por que o Ronhard vai abrir volta tão cedo? Porque ele invalidou as duas primeiras no Q2, então ele tem que fazer uma volta cedo pra, caso ele errasse, ele tentasse de novo. Eu não sei não se esse 2.9 é Ah, é sim. Can he hold on though? Here comes Wilson Hughes, the Scotsman. Now looking to lift himself off the bottom. P8. Eu acho que 3-0 é Berlinda, mas 2-9 já passa. É, tem 3-0 que não tá ainda. Esse é o F1 23, Rodrigo. Não é o F1 24, não. Você manda pro meu pai uma live dele se ele pensa que é F1 de verdade. Maravilha. Por que o Rasmussen saiu de novo? Ele devia ter usado só um kill, né? Que é humilhada, daí que é humilhada. É que ele tirou o pé. Não botou. Ele tirou o pé. No, he doesn't. Out in Q2. Look to make a mistake heading through the final corner. Rasmussen goes fastest again with a inspirado, tá inspirado. 3.9. Here comes the Iranian Barry Burmans. He goes fifth fastest. Wilson Hughes now on the bubble. We got Yarn fora, Yarn fora. Cara. De novo P12, cara. P12. Pelo amor de Deus, mano. Jake passou de novo. Não queria falar nada não, mas é que é Jake e Dani. Brendan passou. Que isso, Yarn? Isn't always, you know, pole position every sort of week or always in that top 5, and he's always able to come through the field, but you know, Alfie Butcher, one of those that's E o Alfie tá fora também. Alfie fora. O Josh passou, vamos. Vamos, Josh. Quem que passou aqui na... Ah, o Judas. Todos é criminoso. Nossa, Yarn já não é mais o mesmo. E qual ele realmente não é o melhor, não. O Rasmussen tá, Rodrigo, tá muito rápido. O Yarn não teria sido campeão no F1 21 se não fosse pelas chuvas. Porque de qual ele já tava mal naquele jogo. Ele foi campeão no 20, né? 20 e 21. No 20 ele tava arregaçando mesmo, mas no 21 ele tava mal de quali, mas teve muita corrida que choveu e ele conseguia se recuperar. China. Quem foi campeão do 23? Não, pera. Ah, que coisa. É, que coisa. Conserto dinamarquês. Opa, não, pera. Na casa de um 3, Rodrigo, também. Williams not having as good a performance as they had at Jeddah. So the wheels sort of falling off here, but we heard from Ismail Fassi, he alluded to strategy being key as well at this track, so it could be the case we could see some of that. Yeah, certainly. I mean, that's what the guys behind the desk will be sorting out later, and that's why, I mean, we heard... Vamos falar com o Yarn. Yarn tá parecendo mó robô, mano. Um emoji, na verdade. Bro, really sad, tá ligado? What is the perfect strategy, because you don't know where your driver is until they actually qualify, so then you have to reassess the strategy. Dá pra você dizer que esse é um dos campeonatos de esportes mais difíceis do mundo de todos os jogos? Cara, eu não conheço outros jogos, pra ser bem sincero. Mas eu sei que é bem difícil aqui, viu? Isso aqui eu garanto pra você. Difícil é. P12 de novo. O homem tá trabalhando.
that we're speaking to you, but that's about the only positive I can give you. Relaxa, ele tá pegando a P12 pra largar de média. Aparentemente sim, meu Deus, aparentemente sim. Rumores de que o Jarno só tá caindo no Q2 pra ele ter mais tempo de tela e ficar dando entrevista toda hora. Vazou. Yeah, we've got a couple more qualifying to go over the next few days anyway. Is it something, is it just a few mistakes that you made? I know you mentioned there was a couple of sector mistakes that you made, but is that genuinely what it is? Because it's so surprising to see you out in Q2. Well, there wasn't really any mistakes in my Q2 lap until the last corner, but even then I would have Ele errou na última curva no Q2, perdeu centésimo durante a volta. Diferente de Jeddah, onde ele poderia ir para pole, agora ele não estava rápido o suficiente. Boa sorte, estamos juntos. We are together. Yes, thank you, CC, for that. Obviously, Jarno Opmeer again, I think resolute, I think obviously with where Mercedes are right now, but at the end of the day, we know how good Jarno is when it comes to race trim, because, you know, qualifying trim's one thing, race trim's a whole different other matter here, Hayden. Yeah, I mean, never write off Jarno Opmeer in races, no matter where he starts. Even if he's 20th, even if he's got a lap head start for everybody else, somehow that man works a miracle and finds himself up there. But this is great for Jake Benham, of course, because, you know, he's still very new. He had his first season last season, this is his second season, but he's still inexperienced compared to Jarno Opmeer. So to be able to beat your teammate, that's obviously going to be a Você viu que a adaptação dos carros daqui foi feita meio nas coxas, né? Later on, and it's definitely going to, you know, porque eles mudaram o logo ali no placar, eles mudaram a skin do carro, mudaram tipo o layout das cores, mas o box tá o Alfa Romeo lá dentro. É, só pra mostrar na pista mesmo. Sim. Bom dia, Denizinho, bom dia. Mas que eu queria pra mim, isso daí eu também queria. Some outrageous pace in his own right, and I think off the back 3 horinhas de live já, hein? Bom dia, Julião. Beleza? Yeah, those are going to be the ones to watch to see at the top of the timing screens at the end of this. Hoje não tem live da corrida, né? Não, amanhã só. Já foi melhor, hein? Looking at the other teams, they have 2 teams in. Red Bull have 2 drivers in for this session, but all the other teams only have 1 driver, so they're all going to be putting their focus on those guys. Hoje é, amanhã só a corrida. Sexta dos dois. It'll be interesting to see whether he had tires saved as well, but it looks like he's going to bail out of that one. Yes, he does. So he's just utilising some older soft tires, just to make sure everything's working. Just get your eye in ready for 2 flying laps here in Austria. We've also got Jake Benham, who is out on track. Doing a lap at the moment. Thomas Ronhaar on an out lap, Barry Borman on an out lap, but yeah, here comes Jake Benham once again, just like Longuet did, just doing that installation lap, just making sure everything's working okay, and then coming back into the pit. Yeah, the MG light flashing on the rear of the Mercedes. Pois é, Igor, não sei também. Acho que aqui meio que exigiu que eles mudassem. Eu não diria nem que foi uma exigência, mas não faz sentido eles representarem a Alfa Romeo, sendo que a Alfa Romeo não tá mais na Fórmula 1. Mas a AlphaTauri também não. Racing Bulls agora. É verdade. Aí você me pegou no pulo, hein? Eita, que drift bom. É porque, querendo ou não, a AlphaTauri e Racing Bulls é tudo do consórcio Red Bull, né? Então acho que meio que tanto faz. É. To kick things off for him in this session. There we can see his camera on the bottom right. Has of course enjoying the plaudits in F1 Esports, a building brand new Aquele start for the future. dormir. Thomas Ronhaar was one of them last season if we look back after his stellar performance and taking victories the way he did. Finished P3 in the championship last season. Ulas Azildrim, as well as Alfie Butcher, will be looking for similar results. As now Azildrim makes his way to the final estava no acelerador, acho que 3-2. breathes a sigh of relief as he makes his way across the line. Track limit's not an issue, but a 103.2 is a nice way to start as we make our way through Q3. 6-3 em Jeddah é ruim. Não, é decente. Mas tem que ser na casa de 25, pelo menos. O carro do Maitin com as cores 24, sim. Carro do Maitin, 120 FPS. Mesmo volante, mesmo monitor, mesmo tudo para todo mundo.
3-2 is definitely not going to be up there, but it's just good to get your eye in and sort of, you know, make sure you're still in that groove. Yeah, definitely. 2-8 Vinei. Haas last season, we alluded to his form there. Now here this time with Kick F1 Sim Racing. Last round at Bahrain, where we had that, well, the first round we had at Bahrain, where he would go on to take victory after taking pole. I'd like to add another pole to his list too. Let's see where he finishes here. Will it be above ULAS? It certainly will be. A 102.8, leaving nothing to chance here at the start of the session. O recorde já dá na casa do 25, sim, 26. You know all about the big guns. Call it Big Guns Gullis, don't we? Oh, there he is, 2.8. Thank you very much for that. Absolutely fantastic lap, and I spy some new tyres there for Thomas Ronhard, because he's put himself right up at the front. Be interested to see what Barry does as he comes across the line. Just a 3.0, so probably another driver that is on used tyres. Brendan Lee was right on the edge there of invalidating his lap time. I think he just got hold it, but I don't know whether he just dipped a tyre into the gravel, which might have just lost some time, and then again just touching the gravel once again on the exit of that corner. He might just get away with the way the physics of the game works as he heads through into the final couple of corners now. Brendan Lee, o Josh e o Simon no 2017. Normalmente todos eles jogaram de controle. Mas faz muito tempo. Opa! Ô, Josh, que é isso? He do be off the track. He do be off the track, Aiden Gullis. And unfortunately, a key mistake. And again, at that vicious turns 9 and 10. And it's cost him essentially a banker lap to at least lay down, and now it's going to be pressure. It's going to be a high pressurized cooker now for Josh Ido. Jake Benham still yet to cross the line to acho que o 2.6 não vai sair não. There he is at the top of Remus Corner. Eu vou de 2.720 com Thomas Ronhard. As he now makes his way down through towards turn 4. You'll now try and hook this one out, keep it tight down the inside once again. Eu quase acertei a pole de Jeddah, mas errei por longe o nome. Coming out of turns 5 and 6, vem pra and now through towards the Yokohama curve here. Once 09. again, he's going to try and leave it in deep, braking at the 50 mark as he cuts in. Just a quick downshift, a stab on the brakes, maybe not even that. Coming through turn 10, well, better. Goodness me, an invalidation through the final sector at the final corner. The pressure now on Ido and Benham. Potentially as well, because I was speaking to him after the Jeddah lap, and he said to me that he was on for pole. He had a lap that was good for pole. Now, I'm sure if I went and spoke to every driver that was in Q3, they would all say to me, yeah, my lap time was on for pole, this one error. But maybe he just, you know, he needs to just iron out that mistake right at the last minute. He could potentially I'm on a really good lap time here. E aí não ficou, os dois da Red Bull passaram, os dois da Ferrari passaram, da outra vez só foi o Barry, da outra vez tinha o Alfa. Acho que o Yulas não. You've got a lot of runoff areas, so I'm sure that he's maybe just thrown it into that second to last corner, lost the rear end, caught it, and then that's thrown him out left over to that gravel trap on the outside. There's a vicious curve down that inside though, isn't there? Heading through Brent. I mean, where you get to the inside, obviously you want to take it as tight as you can, but if you go too far, it can really unsettle your car. So I would agree with you in the sense I think that it has definitely sent him out wide. I mean, that's the portion of track that we're talking about, and it's a constant theme. We saw it with Fassi earlier on. Bone of contention for many a driver, and it will be a feature to watch during the race as well. Especially the last two corners, like it is vital that you get them right and you don't invalidate. But as I said about looking at your lap time, whether you're up or you're down, it's going to be important. If you're already up, you're going to be looking at it, and you know you don't want to be cautious because you're going to lose lap times. You have to still be on the limit, but you can sometimes get yourself in your own head to be, oh, I'm up at the moment, so I need to. Já foi fazer xixi? Não tem ninguém ali sentado? Sadly, that seems to be what we're seeing at the moment between these guys, but they're just a few of them just taking a rest. There's a couple of cars out on track at the moment to take themselves out of the rhythm. As I said, about 2 minutes is the latest time you're going to get out on track to go for a run. Obviously, we are going to see all drivers out on track. Nobody's going to be just staying. Se o pessoal tivesse andado de intermediário. Already got Brendan Lee out on track. Ulas out on track as well, and Lucas Blakely. Yeah, so 2 former champions now, well, 1 reigning champion out on track. Brendan Lee now making his way down through towards Flush Gold. He's going to be one of the first to cross the line should it remain like this. Não, meio-dia tem uma corrida e 2 horas tem outra corrida também. F1 sim racing like a duck to water. No stranger to LAN events though. Like I said, he's competed in GT3 racing categories and trying to utilize that LAN experience here in the world of Formula 1. And there is Brendan Lee.
looking onwards as he looks to get himself psyched. We saw him pull off a sensational clutch lap in Q1 when he was trying to ERS save. And at the same time, after Será que é coisa da minha cabeça? Ou parece que o Brandon Lee tá desconfortável na posição dele? Ele tá quase deitado. O banco todo pra trás e ele todo pra frente. Fica assim também aqui. Eu buscaria ficar deitado num cockpit desse. É a posição mais confortável que tem pra jogar de volante. Hoje não, Fúrio. Hoje eu não consigo transmitir a corrida e amanhã eu não consigo transmitir o quali. Então, amanhã eu consigo fazer a corrida. Vai ser meio-dia de novo e 2 da tarde. Bomba, Felipe Souza disse que vai correr no esporte amanhã. Amanhã eu consigo fazer a corrida. Tá aí. Vou pra Suécia daqui a pouco. Vou pegar o jatinho pra ir pra lá, tá ligado? Jato supersônico. Ah, errou. Tirou o pé já. O Blake não tá bem. Bora, Blake, bora. Yeah, it's going to be tough though because he's going to be like basically spending all that ERS. Por que tá pondo a câmera no cara que tirou o pé, velho? Pelo amor de Deus, cameraman. But still needs to remain cautious about getting around the track before the timer ticks to 0. And bear in mind, we've got more cars coming up behind, so this could be a very fraught situation. We did see Lucas Blakely just in behind him too. He's making his way around turn 4. Can Ulas make it around in time to go again? Pô, bela volta do Ulas aí que a galera tá mostrando, né, mano? Tá vindo pra pole, hein? Ó. Pelo amor de Deus, cara, mostra. 9 segundos mais lento. Mostra os caras em volta, velho. Agora muda. Perfeito. Yeah, Lucas Blakely up towards the line now. Can he topple Ron Hart? Milésimo só. Well, two-time world champion Brendan Lee. Can he topple his own teammate up at the Vamos, bubble? Wait and see. vamos, Goes vamos, Here comes Rasmussen. Can Red Bull go to the front? Cara, muito bom. Eita. Ah, não. Homem. Josh. Josh, que 3, vamos. Red Bull 2 and 3. Yeah, Josh Ido put himself up there. Olha, gente. Red Bull family doing Grande great God. here at Austria. 2, Cadê o Ron Hart? and 4. Thomas Não, Ron faltou no raio. Ulas and Jake Benham. Jake. Out on track at the moment. Here comes Jake Jake Benham errou. through the final corner. Let's not invalidate this Opa, time. cortou, Jake hein? he does it, but he doesn't get Muito, right up to the white muito. line, as maybe some of the others do. It's P7. That is a strong qualifying session for him. He'll be happy with that. Ah lá. Ai, 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 ai. Vambora. Toca o hino da Holanda. Foi só o giro chegar, né? Incrível, né? Incrível. Eu atraio o hino da Holanda. Pelo amor de Deus, cara, sai daqui, velho. Não aguento mais, mano. Eu errei a pole de Jeddah por 30 milésimos, errei a pole da Áustria por 20. Dá licença, tá? Que abalo. Não, giro. Deus do céu. Nem no esporte a gente se livra da Holanda, né, cara? Pelo amor de Deus. From the top, Josh Ido, Longe Benham, Brendan Lee, Ulas Yildirim, and Lucas Blakely in P10, Hayden. Good recovery there from Josh Ido after making 289 bytes por aí. then recovering and still put himself into P5. Now, as I said, the Red Bull family running very strongly. Freddie Rasmussen, Mr. Consistency, up there in P3. Jed Norgrove Tiro pelo decretório, realmente. Temos mais um quali hoje ou não? Não, acho que acabou. Well, Thomas, that was incredible. Just at the last moment, you beat Ferrari. I mean, just talk us through. Did you feel it in that last lap you did? Yeah, especially in towards the last lap was P1, so that was a little bit of confidence boost to push for the final lap. Very happy to take pole. Wasn't sure about the last sector because I Feliz pela pole. Tá gigante ali atrás, hein? Oh. Yeah, very happy to take P1. Feliz pela pole, mas no último setor eu tive que forçar muito para conseguir a pole. Deu bom. Cancelling headphones. What does it mean to you to get pole position around here? You're already leading the championship. It puts you in a brilliant position ahead of the Austria race. Yeah, to be P1 Austria, of course, there's many overtake opportunities, so it might not mean the world, but of course an extra point, so that's always good to have. Ser P1 na Áustria é bom, a gente tem mais um pontinho aí. Many things will happen. Mas muita coisa vai acontecer, P1 na Áustria, doideira. We
We were speaking to Lucas Blakely earlier, and Crazy, he said Austria is always quite chaotic. Is it a case of just staying at a damage and Pole making no sure primeiro you keep quali, those on Rasmussen. Pole no segundo, Ronhar. Eu acertei uma das poles, tá bom. Eu acertei a segunda. Também. So many strategies can work, undercuts, overcuts, so you'll see many different strategies can work. Yeah, I'll keep that secret for now, and let's see what happens. I always try and get the secrets out. Well, for now, congratulations, your pole position man. For Austria, Thomas Ronhar. Wow. Quanta vinheta de transição, parece que eu tô vendo um vídeo do Ian. Quite something, wasn't it? That was exciting to the very last second, but it's Thomas Ronhar who takes pole position. What do you make of that? O George Morgan parece que ele tá com a roupa que ele acordou hoje. Só foi. Deve estar um frio do caramba lá. No estúdio, no caso, né? Porque acho que eles estão na primavera. Não sei se na primavera na Europa é gelada. Aquele solzinho, mas é um frio, né? Se alguém tiver um conhecimento maior de geografia e quiser informar, a gente agradece. How vital is 5,000ths of a second? I mean, that is incredible. I mean, I can understand his frustration, first and foremost. I mean, his lap was sensational. To topple Freddie the way he did, astounding. And we know what Freddie's like around here. I mean, second place over the last 4 races we have had at this track. But Barry Burremand, there's Rasmussen going across the line. That's 7.61 he managed to enlist. Barry immediately sending it to the top, but just could not stop the relentless Thomas Ronhar. He hasn't missed a beat since Bahrain. He really hasn't. He's definitely got some momentum behind him. Freddie Rasmussen, let's talk about him a little bit as well. Provisional pole at a point, but wasn't meant to be, but still looking strong. Consistency, as I said, is very, very important in this event because we've got so many races, and he is showing that once again. He's at the top. He's in the top 3. The strategy for this race is going to mean there's going to be maybe a little bit more chaotic. Being at the front doesn't necessarily mean that you're going to be in that DRS train. O quali já acabou, Gabriel. Agora é só... Bom dia, inclusive. Agora é só corrida meio de 15. But yeah, you're going to want that pole position because it gives you an extra point, and that can be the difference between first and second at the end of this championship. Absolutely. Freddie would have wanted that pole position, as would Barry, and Claire is with Barry right now. Claire, take it away. Well, Barry, congratulations, because it's still a very good starting position for both qualifying sessions. But we heard the frustration. We had to bleep out the words, we didn't. But we heard how frustrated you were just at that last moment. Thomas Ronhar beat you to it. Yeah, I mean, oh, sorry. You can take the mic if you want. You're going to start singing? No, but like, yeah, first of all, again, hello to everyone who's watching. But yeah, I mean, last time after I got P2 in Jeddah, I said I would take P2 happily for Austria, and luckily it happened. But yeah, I mean, in that heat moment, of course, I wanted to get pole because with Thomas and Freddie, we had like so many stories. Even last year, every time I did a good lap, and then they beat it by like such a little margin. But still, yeah, I need to think, and P2, I will absolutely take it. It was amazing quali from my side. Like, I'm actually super happy with the qualis in P2. It's amazing. I'm just looking forward to the race now, and also, yeah, my teammate was on, I think, on a pole lap as well, and then he just invalidation in the penultimate corner, I believe, happens. You know, we are always pushing to the limit, and it could happen. But still, I will take it. P2 and P6, really good starting position for the team, and I think we can just work on it, and let's see what we can do. And also with Austria, because obviously it's a short lap, but you do have a really good place to start looking for overtaking. Is it a track that kind of a luta da Ferrari é linda demais, viu? Racing to overtake? Lindona. Gostei do design. Any driver, they will also tell you. Foi bem, jogamos 24 horas, largamos bem pra trás, ficamos no P3, tá massa. Turn 3. Yeah, turn 3 on the top, everyone gonna be stuck with each other, and if you brake a little bit later, you're getting wing damage. And it's gonna be like it's gonna be chaos race, to be honest. Austria is one of the places that quali, maybe any top 10 could be the same, not really the same, but you can literally win from any position on the grid. So yeah, as I said, I just need to keep myself cool, calm. I'm gonna speak with the team, what strategy we're gonna do. But I'm really looking forward to it, and it's my first time. Ele tá falando muito em ficar calmo, né? I was a little bit nervous before today. Claro, indicativo de alguém que tá nervoso.
It's my first time, but I'm really happy with myself. Really managing the nerves and everything really good yet. So I'm really happy with it. I'm looking forward to the race. You should be very pleased with yourself. 2 second places, and like you say, had nerves coming into it. But you are today the bridesmaid, not the bride. But let's see if you can get that win. Over to you guys. Wow, Barry sounding very happy there, very positive. Pois é, Igor, não é fácil criar um setup. Tem que pagar. A corrida é só meio de 15 do Jack. With you guys is invalidation. Lots of that in that qualifying session there. So tricky, so disappointing, right? Pô, pior que vão ser 2 corridas muito boas, velho. Pegaram uma dupla de pista que é porradaria o tempo todo com ultrapassagem. Quais são Áustria? Áustria e Jeddah. Amanhã Silverstone e Spa, também a mesma coisa. Sexta é Holanda e Texas, um pouco mais tranquilo. Ah, mas Spa nem tanto. Ah, eu acho que vai. Tá todo mundo muito perto, vai ter que ter uns dives, vai ter que ter umas coisas. Yeah, that was huge. I think me and Hayden obviously alluded to it during the show. Simon just had to walk in by. Yeah, just having a wander. The virtual paddock is busy here. But yeah, I mean, we got this moment as well from you, Lashes Yildirim, talking about track limits. I mean, this was a huge point too. A bit of a mistake. Ele travou roda, confira no replay. I think he missed the apex just slightly coming out of that portion. And again, it just goes to show how vital it is to hook up the perfect lap around such a short circuit. Going back to what you said about Josh, I think again we looked at that steer moment that we saw in Q1. Ah, eu acho que ele vai. Josh making that mistake. Eu acho que Holanda ele deve correr. At the time I thought he paid the price, but then coming back and recovering the way he did, I mean, this is the moment. And oh, surprise. Never a nice place to be, but credit to him for coming back and still managing to go P5. Absolutely. Right, guys, let's have a little look at our standings. Updated, of course, as we've mentioned. Pole position gaining a point. Who's going to talk us through? Well, we got Thomas Ronhard gains an extra point there, puts him on to 27, extends that lead over Jarno Ottman to 9 points now. And of course, Freddie largando de P5 em Jeddah, P1 na Áustria e Jarno largando de P12 nas duas. Because of course we're going to have to wait for that when we go racing later on. And some of those guys who are going to be looking forward to those races and getting themselves further up the field, of course, Rasmussen P1 em uma, P3 na outra. Champions who are still on 0 points at the moment. They are indeed. Now, let's have a look at the constructors, shall we, George? Yeah, the Teams Championship looks a little bit like this. Now we're separating the top 3 a little bit. We've got 27 points going to kick F1 Sim Racing Team, that vital pole position point that has now pushed them ahead of Ferrari, ahead of Barry Burman. Quite a contentious battle there. Thomas Ronhard doing enough. Oracle Sim, Red Bull Sim Racing down in 4th with 14 points. I'm suspecting more to come there. Very impressed with Jed Norgrove to qualify for fastest. Watch out for them in the race. Vale, fechou agora. Só meio de pouco. There we have it. That is our standings after qualifying for both Jeddah and the Red Bull Ring in Spielberg. Oh, it's been quite full on, hasn't it? It has been quite full on. That is 2 qualifying sessions done, the first 2 qualifying sessions of the event 2. And now we have a breather. The drivers are all having a little chat, having a moment, and now it is time to gear up and get ready for where the big points come. We are going to have mais difícil passar pro Q3 do que ficar em P5 no Q3. George, Hayden, and Claire, thank you so much for being with me through those 2 qualifying sessions. Now it is time. Tem mais pilotos no Q2 do que no Q3. Eu concordo com quem falou isso. Oi? Eu concordo com quem falou isso. Danizinho. É mais difícil passar pro Q3 do que ficar em P5 no Q3. É. Fechou, galera. Acabou a live. Tamo junto. 3 horas e 15 aí. E hoje eu não consigo fazer a live das corridas, mas amanhã a gente tá aí pra Silverstone e Spa. E sexta pros 2, quali e corrida. Isso é massa. Pois é, Igor. Na verdade o treino já foi feito, né? Agora é só performar na hora. Treinaram muito já. Tem muito mais que mudar, sabe? Deixa eu ver quem é que tá em live aqui. Não, a raid pros Arix. Bom, valeu, Danizinho, tamo junto.
Bom dia aí pra todo mundo. Em breve, as corridas no canal da própria Fórmula 1. Tem na Twitch, tem no YouTube. E hoje a gente faz live novamente, 9 da noite. Fechou? Pra correr a CDR de equipes. Hoje é Texas, né? Gabriel. Perfeito. Isso aí, muito obrigado aí, Gabriel, pela resposta. Tamo junto, viu? Tudo bem. Davi? Oi? É Texas hoje? Texas? Acho que é, né? Na CDR. CDR. Perfeito. Muito bem, então, valeu galera, tamo junto. Obrigado a todos que acompanharam. É nóis. Até mais de noite. Valeu. Tava, tipo, os dois estavam virados pra dentro, assim, ó.